Nossa convidada de hoje é neurocientista e doutora em finanças comportamentais, com foco na educação financeira. Tem dedicado seu tempo em ajudar as pessoas a entenderem como suas escolhas financeiras podem afetar sua saúde mental. Vamos explorar sua jornada profissional, sua dedicação pela compreensão do comportamento humano em relação ao dinheiro e ainda abordaremos temas como a mentalidade financeira saudável, o consumo, o consumismo e a compulsão por compras. Com vocês, Jéssica Câmpara. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é mentora financeira Jéssica Câmpara. Falei certo? Falou certo. Tudo bom, minha querida? Tudo bom, Bia. Prazer enorme estar aqui. Alex, um prazer enorme. Prazer é todo nosso. Como eu estava dizendo, acompanho muito e para mim é uma honra fazer parte, poder trazer assuntos tão importantes para discussão aqui também. Que bacana. É a gente que agradece a tua presença. Imagina. Vamos lá, Jess. Vou te chamar de Jess, que eu acho bonitinho. O que te motivou a dentro de uma área que é uma área tão menos humana, no sentido assim, de números, finanças, que pelo menos é a visão que a gente tem aqui fora. Buscar o entendimento das finanças através do comportamento e perfil de personalidade das pessoas. Isso me encantou, que foi a primeira vez que eu falei, gente, estão falando de números, lembrando que quem investe são pessoas. O número não se auto-investe, né? Então, eu achei sensacional. E até fiz uma brincadeira aqui, que você vai ganhar todos. Ai, então, que incrível. o Mentes Inquietas, como é que um TDAH costuma investir? O deprimido, o toque, que deve ser uma coisa, investir sempre nos mesmos papéis, eu acho, tá? E o Mentes Consumistas, que é um livro que fala de consumo, consumismo e compulsão de compras. Incrível, Tá? Então, incrível. a gente vai brincar aí, que eu achei isso maravilhoso. Conta um pouquinho da tua história e por que você seguiu para esse lado. Eu sempre tive uma inquietude em entender comportamento, assim. Eu acho incrível quando a gente consegue desenvolver a percepção de autoconhecimento e entender o motivo pelo qual a gente toma certas decisões. Eu brinco que, por exemplo, o extrato bancário, ele não vai se construir sozinho, né? É um reflexo do teu comportamento. Às vezes a gente vê as pessoas que trabalham com finanças dizendo assim, ai, mas você está gastando demais. Bom, então vamos ver aqui o que tu está gastando a mais, vamos reduzir custos, vamos alinhar o teu investimento e é isso. Não é isso. Se fosse só isso, não tinha tantas pessoas com problemas financeiros, com dificuldades, com inclusive aquela sensação de vazio, aquela sensação de consumo e atrelado a esse senso de vazio. Então, tudo isso sempre foi me instigando e foi fazendo com que desde sempre? Por exemplo, você foi uma adolescente atenta ao comportamento dos colegas? Porque eu era voyeur de gente, assim, desde pequena. Sabe, eu fui uma adolescente difícil. Eu sempre fui teimosa, sabe? Aquela adolescente teimosa. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive muito aquela questão afetiva familiar muito forte. Eu saí de casa com 12 anos. 12 anos? 12 anos. 12 anos para estudar. Então, a minha mãe e meu pai sempre me incentivaram muito a estudar. Eu morava numa cidade de 8 mil habitantes, São Vicente do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Antes morei em Santa Maria, que é a minha cidade natal. Que já é um polo maior, né? É um polo de universitário. De universidade. A Universidade Federal de Santa Maria, que foi onde eu fiz minha graduação, meu mestrado. Eu nasci ali, morei até os 6 anos, mas o meu pai morava em São Vicente. Aí, com 6, a minha mãe disse, não, chega dessa vida, né? Vindas e vindas. A gente vivia no vai e volta, final de semana, aquela coisa. Mas não, agora vamos definitivamente ir para São Vicente. Eu fui para São Vicente, saí de um colégio que era muito bom em Santa Maria e fui para um colégio que, numa cidade de 8 mil habitantes, a gente não tem um nível uma estrutura educacional que nem havia em Santa Maria, né? Aí lá eu comecei a perceber que o que eu sabia antes ali
Continuava mesmo assunto. Assim, por exemplo, eu já sabia, na primeira série, né, eu já sabia ler quase, eu já sabia escrever, e eles ainda estavam aprendendo o que era o alfabeto. Uhum. E aquilo começou a me inquietar, assim, nossa, mas... Será que vai ser sempre assim? E aí A mesma coisa? eu tirava 10 em tudo, eu sempre amei estudar. Mas era o 10 do tédio. Era o 10 do tédio. Meu pai começou a olhar e dizer assim, essa menina estuda pouco pra tirar 10. Sabe? Essa menina estuda pouco pra tirar 10. E aí eu disse assim, cheguei e disse, eu quero voltar pra Santa Maria. Mas eu tinha 12 anos, né? Minha mãe quase morreu. Com Com 12 anos certeza. você já foi ousada ali, né? Fui, porque... Foi impulsivo. Mas sabe que a minha mãe sempre me dizia assim, tudo que eu tinha que te ensinar, eu já te ensinei. Daqui pra frente, tu tem que ter autorresponsabilidade. Em cima disso, você vai se construir. Em cima dos valores que eu te dei, tu tem que avaliar o que pode e o que não pode. Uhum. Então, é aquela coisa, eu te dou responsabilidade, mas essa responsabilidade, às vezes, ela te dá até mais responsabilidade do que a própria... Ó, tô te cuidando, tô te olhando. Do que a própria imposição, digamos assim, né? É uma liberdade. Liberdade é uma coisa que requer muita responsabilidade. Exato. E aí eu fui com 12 anos. Morei um tempo com a minha tia, na casa dos meus tios. E aí depois a mãe alugou o apartamento da frente, assim. E eu fiquei morando, a minha tia e eu. Aí depois de 3 meses... Só que você no seu cantinho. Exato. Ela só observava. Exato. E pra dava ter aquele suporte, ali. né? Você comia na casa da tia, né? Comia na casa da tia inicialmente, mas depois o meu irmão veio, que tinha 18 na época, né? E aí eu também e o Mano... ajudou também. Vocês dois se viraram aí mesmo. Aí a gente se virou. Aí eu e o Mano... todo mundo brinca, é o Mano dela. Mas foi um parceirão, né? Parceirão. Então, eu estudava de manhã, o Mano fazia o almoço, eu chegava em casa, o Mano estudava de noite. Era um Mano assim. Também. Cozinha, né? Espera a gente, olha que lindo. Aí ele tinha a responsabilidade de cozinhar e eu de limpar. E aí a gente foi assim. Funcionava muito bem. Até eu casar foi assim, né? Então, desde essa época, como eu era muito teimosa no sentido... Essa palavra é ruim, teimosa, mas eu sempre fui muito determinada e focada, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu tinha aquela... sabe, assim, quebrou não sei o quê. Aquela... não sei o quê, como é que tu quebrou isso? E aí eu comecei a dizer, gente, eu não posso viver assim, né? Eu preciso ter equilíbrio, porque não é por causa de uma bobagem que eu preciso. Eu perco o dia, paralisar 2 dias, o meu dia, né? Por causa nessa energia. Tinha, então, um perfil perfeccionista que lidava muito mal com qualquer possível erro dentro do seu julgamento. Exatamente. E aí, muito assim também a mãe sempre nessa construção, né? Minha filha, a gente precisa, né? Não pode ser assim, a mãe sempre uma paciência, muito afetiva, né? Muito... E aí eu fui, mas então realmente eu tenho que me melhorar em termos de autoconhecimento e muitas pessoas em várias outras áreas da vida também têm que olhar para essas questões, porque a gente... No final das contas, tem que ser feliz, né? Tem o teu livro. Exatamente. A gente precisa ser feliz e essas coisas não vão... E isso foi começando a me gerar interesse. Aí eu entrei no colégio. Bom, vou contar toda a minha história que você sempre pergunta. Pode, por favor. Aí eu entrei no colégio já com ímpeto, assim, eu quero entrar na faculdade, passar na Universidade Federal. E era economia? Administração. Você focou na administração. Eu não sabia inicialmente que era isso que eu queria. Porque... Pensei em várias outras coisas, eu dançava. Você jazz, dançava? dançava. A jazz dançava jazz. Jazz. Eu dançava jazz, então por um tempo eu dizia que eu queria fazer educação física. A minha mãe dizia assim, minha filha, educação física não é dança. É muito além. Não é dança, tu não vai lá dançar. E aí eu comecei, o que eu vou fazer? Meu irmão já fazia administração. Mana, tu vai adorar, matemática financeira, apaixonada e tal, tu vai adorar e tal, vamos na aula comigo, e começou a me entusiasmar. Aí fui para administração, aí passei direto pro vestibular. Quando eu entrei, eu já sabia meio que eu queria seguir a área acadêmica, que eu queria ser professora. Então, no primeiro semestre, eu já entrei dentro de um grupo de pesquisa na área de gestão de pessoas. Que essa coisa de me autoconhecer e ter que aprender a controlar minhas próprias emoções, e a palavra controlar é ruim, né? Mas assim... É administrar, né? Isso, na realidade é muito mais uma gestão de emoções, gestão da personalidade da gente. Porque controlar a gente não controla, né? Então,
muito atrelado a isso, eu já entrei com essa cabeça. Eu quero entrar num grupo que discuta isso. Entrei num grupo de gestão de pessoas, mas ainda não estava perfeito. No terceiro semestre, abriu uma vaga de iniciação científica dentro de um grupo de finanças comportamentais. Que legal. Aí, quando Aí eu olhei... você estava em Santa Maria. Santa Maria, na graduação, faculdade. Aí eu olhei e disse, nossa, que interessante. Vai juntar os números, que é uma coisa que eu já gostava, que o meu irmão tinha me incentivado, matemática, financeira, essas coisas, mas vai olhar para o comportamento das pessoas, vai olhar para como as emoções das pessoas determinam esse comportamento financeiro. Né? Exatamente. Vai mostrar o porquê que o status da pessoa é daquele jeito, no final das contas, né? E vai possibilitar soluções que sejam individualizadas e não as mesmas regrinhas para todo mundo. Isso é o mais perfeito, assim, porque existe hoje, dentro do que se chama de finanças tradicionais, muito esse posicionamento, assim, né? Do que olha, invista isso, faça isso, teu orçamento tem que ser assim, Tá, mas pra Bia vai ser diferente do Alex. Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Como que a gente vai encaixar os dois no mesmo tipo de estratégia? Exatamente. É impossível. Perfeito. Não, achei isso impossível. E aí eu entrei ali no terceiro semestre já, e aquilo me encantou. Aí ali a gente já começou a estudar materialismo, compras compulsivas, endividamento, alfabetização financeira, que entra dentro, que não é só conhecimento, que as pessoas às vezes olham e dizem, preciso saber investir. Não, mas espera aí, qual é a tua atitude, ou seja, tuas crenças atreladas ao dinheiro? Como é que tu tem te comportado? Quais são as decisões que tu tem tomado? Porque não adianta eu ter conhecimento se eu não estou aplicando aquilo na direção. E também a tua visão de futuro, né? Também. O que é a tua perspectiva do que você quer, sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Você tem que ter essa... expectativa, exatamente, né? Para poder tentar organizar as coisas. E isso tudo começou a me encantar, assim. A gente começou... Eu entrei num grupo de pesquisa muito ativo, então eu realmente fiz muita pesquisa de campo, aprendi estatística para conseguir desenvolver todos os artigos. Eu tinha uma orientadora muito boa nesse sentido, tanto estatístico quanto condução metodológica. Então, ali eu mergulhei e fiz a minha graduação. Da minha graduação, fui direto para o meu mestrado, dentro desta mesma área. Mestrado, por exemplo, eu estudei toda essa parte, compras compulsivas, até compra compulsiva não tinha, mas alfabetização financeira, gestão financeira para beneficiários do programa Bolsa Família. Que legal! Olha! Para entender a repercussão que aquilo ali efetivamente tinha e os benefícios e o que poderia melhorar. Quem conseguia usufruir bem do benefício e quem se enrolava com o benefício, né? Exato. Ou quem também acabava... Isso não era o objetivo do estudo, mas quem acabava... Mas a gente conseguiu perceber ao longo do desenvolvimento da pesquisa, né? Quem acabava se tornando muitas vezes até refém daquilo ali, sem ver outras possibilidades, pelo contexto que acabava a vida conduzindo. Então, muito interessante, assim, foram 595 famílias, a gente visitava nas casas, sabe? Ia lá, como muitos não sabem ler, então o questionário, eu sentava do lado da pessoa, lia pra pessoa. Eles responderem. Então, foi um aprendizado gigantesco, assim. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu disse, eu não posso fazer graduação, mestrado, doutorado no mesmo lugar. Foi daí que eu fui pra Floripa fazer o doutorado. Não pode, né? Ou então, assim, até pode, mas é bom ter outra... Kahneman, outra visão, né? O Kahneman, que é o precursor das finanças comportamentais, ele diz assim, tem uma frase no livro dele, Rápido e Devagar, que ele fala várias vezes, que é, o que você vê é tudo que há. Exatamente. E eu amo essa frase, porque essa frase diz muito sobre como a gente vai olhar o mundo e como nós vamos mudar o nosso comportamento, né? Quando a gente entende que se o que eu conheço é esse copo, eu não tenho como saber se uma garrafa é boa ou ruim. Porque eu conheço o copo. O copo perfeito, é legal. Perfeito isso. Eu lembrei da frase do Einstein, se eu não me engano, acho que é o Einstein, que ele fala que o universo é do tamanho do nosso conhecimento. O que eu sei que existe no universo é o que eu sei, o que eu conheço. Sim. Né? Senão fica... Ou então tenho acesso para imaginar, mas é isso, é tudo que a gente sabe. E aí, às vezes, a imaginação vai para a ilusão se tu efetivamente não conheceu aquilo, né? E aí a pessoa, às vezes, se frustra. Por exemplo, eu quis voltar para Santa Maria com 12 anos porque eu já tinha estudado em Santa Maria. Não foi porque... Ai, que bonitinho, uma criança de 12 anos... Você já tinha conhecimento, sabia que ali era um caminho. Uma criança com 12 anos vai ter a consciência de que ela tem que ir... Você sabia para onde voltar. Exato.
exato. Se eu não tivesse conhecido aquilo, eu jamais teria tido esse interesse. Né? É isso mesmo. E você ali já sabia que tinha uma perspectiva. Exato. O seu olhar já estava de algo que era comum para você, né? E aí, quando eu fui fazer o doutorado, era com essa intenção. Bom, eu preciso ampliar o que eu conheço, porque... Aqui eu já conheço bem. Eu preciso ampliar o que conheço. Aí eu fui para Florianópolis fazer o doutorado também na área de finanças comportamentais. Então, minha formação é toda na área de administração, só que sempre com a linha de pesquisa, desde o meu terceiro semestre da faculdade. Terceiro semestre, então primeiro ano. Início do segundo ano, início né? do segundo ano. Esse já se foram 14 anos. Passa rápido, passa muito isso, rápido. Né? Focada em entender... Finanças comportamentais. Exato, esse é o nome técnico. Explicando o que significa esse nome técnico. O objetivo geral das finanças comportamentais, economia comportamental, é entender como que as pessoas realmente tomam decisões. Porque dentro de finanças tradicionais, a gente vai pegar a racionalidade. As pessoas são racionais, analisam as possibilidades e escolhem o que é melhor para elas. A gente nem sabe o que é melhor para a gente, muitas vezes. Né? E o que, pelo menos assim, tô falando em relação a compras, no mentes consumistas, que eu estudei muito isso, eu me lembro que assim, a compra em geral é feita de forma impulsiva. Total. Então não é racional. Não. E aí você precisa de racionalidade para investir. Né? E não só investir, né? Mas cuidar do dinheiro também. E é esse tipo de coisa. Cuidar do teu que você tem para dar conta das tuas necessidades. Não é nem o que sobra. É o que você tem que gerir para findar o mês. Tudo certinho. E aí é um ponto antes do investimento. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu quero investir. Eu digo assim, tu já dá conta do básico? Tem a reserva de emergência, tá tudo certinho e tal. Não, então não é hora ainda, segura, né? E as finanças comportamentais, elas estão preocupadas com isso. Como que as pessoas realmente tomam decisões? Quais são as emoções que envolvem ali? O que é privilegiado? O que é privilegiado? Quais são as diferenças de cada um? Desde traços de personalidade até traumas. Tem vários estudos investigando como que o trauma influencia no processo de tomada de decisão financeira futuro. E o que isso vai determinar se a pessoa vai conseguir ter uma vida saudável ou não, saúde mental. Há enormes evidências de que a dificuldade financeira amplifica o nível de problema de saúde mental, principalmente ansiedade e depressão. Principalmente crônicas, né? Quando vai se cronificando, né? Então, esse é o olhar das finanças comportamentais que me encantou. Porque daí eu percebi que eu poderia... Não, mas é lindo, porque assim, por exemplo... Quando a gente vai estudar felicidade, e aí eu estudei muito, principalmente pela escola de Harvard, eu vi o seguinte, que as pessoas mais felizes são mais produtivas, adoecem menos, têm melhor imunidade. Então, assim, certamente essa pessoa tem muito maior condições, uma pessoa feliz, de investir mais. E, ao contrário, assim, eu costumo dizer que o contrário de felicidade não é tristeza, é depressão, que é o oposto de não conseguir. Uma pessoa deprimida, ela provavelmente não se autogere, ou se autogere muito mal, ou então, além de não se autogerir, ela não tem condições nenhuma de pensar em futuro, até porque ela quer acabar com o presente. O passado já está pesado, o presente não está sendo possível, então não tem futuro, não tem perspectiva para tomar, né? Eu achei sensacional essa tua visão. É bem isso, assim, e essa perspectiva de não conseguir nem perceber o futuro faz com que o presente ele fique ainda pior, né? Exatamente. Tem alguns estudos, na minha tese de doutorado, que eu estava comentando, eu estudei, e é um Como é que foi o nome da tua tese? Também. Eu estudei os 2 eus. Os 2 eus! Fala um pouquinho disso. Falo. E tá muito vinculado com satisfação global de vida, porque o construto, né? A gente fala felicidade, mas o construto de felicidade, ele é composto de satisfação global de vida, ou seja, avalia a sua vida como um todo, como que tu diz? A escala que eu usei na minha tese é a seguinte. Pensa numa escada de 0 a 10. Se você precisar avaliar a sua vida como um todo, em que degrau você está? Tá fazendo pergunta? Posso responder? Eu já tenho. Já tenho. Já botei aqui. 9 indo pro 10. 9 indo pro 10. Quando tu fez essa avaliação,
quais foram os pontos de acesso que veio na tua cabeça, que tu fez essa associação para que tu determinasse que tu estava no 9,5, 10. Eu sou uma pessoa extremamente feliz com o que eu tenho, extremamente feliz com os afetos que eu tenho, extremamente feliz por ter, de alguma maneira, ter colocado na vida prática a execução do meu propósito de vida desde sempre, usar os talentos que eu sabia que eu tinha desde sempre, aquela criança voyeur de gente, eu sabia que eu tinha que lidar com gente, e transformar isso no meu trabalho foi uma glória da vida. Assim, saber por qual era o meu talento, saber o porquê que eu nasci e transformar isso numa prática diária que me torna uma pessoa melhor e ainda assim eu compartilho isso com os outros, para mim estava lindo. E eu boto 9,5 porque eu acho que ninguém é 100, ninguém é 10, entendeu? Eu deixo 10 para Deus. Então eu tenho essa humildade de saber que não é impossível. Mas assim, eu acho que são esses parâmetros. Mas olha que legal, sempre há coisas que tu pensa para fazer essa avaliação, né? E isso foi uma das coisas que eu estudei, é o viés do pico-fim. O que significa isso? Viés do pico-fim. Viés do pico-fim. Tá. Quando a gente vai fazer uma avaliação da nossa vida... Quer responder antes, Alex? Responde. Vamos lá, Vamos entender. Eu colocaria um 7,5. 7,5. Pelo processo de vida que eu tenho. Estou muito bem realizado profissionalmente, vejo perspectivas futuras muito bem, vida afetiva também muito bem, meus afetos, minha família, mas eu não vou um pouco além, porque eu acho que eu ainda estou num processo. Eu acho que quando a gente entra aos 40 até os 50, é o momento, eu acho que são os melhores momentos da vida da gente. Mas também são os momentos que a gente já dá uma parada e vê aonde você precisa ajustar algumas coisas. Então, essa linha aí, eu não passo de 7,5, estou quase um 8 já, porque eu estou ajustando aquilo que eu precisava ajustar vindo na minha vida. Mas eu acho que eu estou muito bem. Eu acho que eu diria que eu estou por aí também. É porque vocês não têm 50. Entre 50 e 60 eu tô na faixa dos 30, 40. É maravilhoso. É muito gostoso quando você consegue enxergar assim, coisas que você ainda precisa aprumar. Não é mais aquele desespero da vida, aonde eu quero chegar. Dos 20. Eu já sei o que eu quero e agora é só os ajustes para isso. Mas assim, já tá muito bom do jeito que tá. A percepção foi outra, o foco associativo foi outro e o resultado, consequentemente, foi outro. Né? E isso se chama, quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação, se chama viés do pico-fim. O que é isso, né? Se eu pegar uma agulha e apertar assim em vocês vão dizer assim, eu vou perguntar, quanto nível de dor tu tá sentindo? A pessoa vai dizer... 8, 9, 10, 11. Para, pelo amor de Deus. Tá que pode ser da situação também, de acordo com a sensibilidade e a emoção da pessoa naquilo. Naquele momento. Então, isso é o que a gente chama do eu experiencial. É aquele que tá vivendo o momento. Então, esse que vive o momento é esse que tá dizendo, tá doendo ou tá sentindo. Quando a gente faz uma avaliação da vida, não é o eu experiencial que tá... Não é imediato. Tu tá fazendo um eu recordativo. Tu puxa associações, e isso é os dois eus. Tu tá pegando uma avaliação retrospectiva da tua vida, e aí tu pega aqueles momentos que são os momentos picos na tua vida, e exatamente o que tem acontecido nesse momento, nesse contexto atual. E aí a tua avaliação de tu estar satisfeito ou não, tu vai fazer a partir desse viés. Entendi. Priorizando aqueles momentos que são de pico, ou seja, assim, nossa, minha vida é muito, muito... Porque há 2 anos eu conquistei aquilo, era um sonho, aquilo gerou um pico. E nesse momento atual eu tô vivendo um momento, por exemplo, nesse momento atual, tá aqui pra mim é um grande prazer, né? Pra nós também. Verdade. Imagina, assim, conseguir levar esse tipo de discussão para mais pessoas, esse é o meu grande legado e é o que eu quero cada vez mais construir. Discutir dinheiro de uma forma envolvendo saúde mental, envolvendo comportamento, envolvendo tudo isso, né? Então,
isso faz com que a minha avaliação, como hoje eu estou vivendo um momento muito importante, no sentido de cada vez mais estar conseguindo levar essa discussão, e é o que tu já comentou, né? Eu falo tu, né? Desculpem, a gaúcha. Tranquilo. A gaúcha, vai, guria. Vai, guria. Pode falar. Aí depois, todos os podcasts que eu vou, as pessoas dizem, a doutora conjugando errado. Não tem nada de errado, não querida. tem nada. A gente adora os sotaques, a gente adora. Ai, O eu único digo, problema é que a gente adora tanto, quando você sair, a gente vai ficar Vai ficar tu. Exato, a gente vai ficar um tempo. É. Que é muito, né? Eu acho que as pessoas colocarem dessa forma É o jeitinho de cada é o um jeitinho falar. de cada um, é a cultura. E a gente adora. E o meu sotaque é forte. E a gente não pode perder A gente isso. adora. É a sua essência, Por a sua favor, história. fale faz do parte. seu jeitinho. Então, nessa construção, o momento que eu estou vivendo vai fazer uma distorção na análise que eu estou Com realizando. certeza. E isso altera a nossa percepção de satisfação de vida. Então, quando eu fui fazer minha tese, eu sempre gostei de entender isso, satisfação global de vida e bem-estar financeiro, que resumindo, felicidade. Se a gente for trazer de uma forma didática, né? Para que a gente consiga entender o que influencia a nossa avaliação. Por que tem pessoas tão tristes e tão felizes? Por que o dinheiro, ele é realmente uma ferramenta que vai gerar maior felicidade? Isso os estudos já mostram. Mas por que tem pessoas que, no final das contas, têm dinheiro e são infelizes? Por que tem pessoas que compram e são infelizes? É interessante você estar falando, que eu pesquisei muito isso, né, para mentes consumistas. O dinheiro, de fato, tem uma linha direta. Quanto maior a renda, maior a felicidade, mas isso vai até um certo ponto. Se ultrapassa um certo ponto onde você tem aquela satisfação das necessidades básicas, de lazer, de saúde, de estudo, se a coisa vai crescendo demais, você deixa de ter o acréscimo para ter a questão do adoecimento. Tu sabe que os estudos já evoluíram um pouquinho. Eu li Mentes Consumistas há um tempo já. E os estudos em relação a isso também evoluíram numa coisa muito interessante. O Kahneman, que foi quem publicou em 2010 o estudo que diz que até $75.000 é o que vai trazer mais na sociedade americana, né? Padrão. Não dá para dar pra gente. Não, Mas tu sabe que foi publicado na PNS, que é uma revista bem renomada. Eles publicaram, agora em 2023, o Kahneman com o Matteo, que antes tinha feito um artigo contradizendo o Kahneman em relação a isso. Sabe qual foi o resultado que eles disseram agora, em março de 2023? Março de 2023? Agora? Um ano, o resultado é assim, sim, tem um teto para pessoas infelizes. Para as pessoas que são naturalmente mais felizes, que elas vão ter essa percepção otimista da vida, que elas vão ter, mais dinheiro vai trazer ainda mais felicidade. Que interessante. Eu achei interessantíssimo. Interessantíssimo. Depois me manda esse... Te mando o paper. Esse link? Te mando. Maravilhoso, porque faz sentido. Faz porque você tem sentido. pessoas mais predispostas a serem felizes. Exato. Isso é um fato. Né? Tem pessoas que veem beleza em tudo. Até pessoas que estão no meio de um sofrimento e elas ainda assim têm aquele viés otimista. Então, essas pessoas não são, vamos dizer assim, alteradas pela renda. Exato. Quanto maior a renda, ok, tá tudo bem. Não vai gerar essa sensação de vazio, assim. Entendi. E isso faz muito sentido, porque essa pessoa, ela, diferente daquela pessoa que tem uma tendência... Isso até traço de personalidade explica um pouco. Pega uma pessoa que é muito neuroticista, que é um traço de personalidade que tem um olhar mais negativo para as coisas. Sobre as coisas. Afeto negativo, que a gente chama. Então, vai ter mais tristeza, vai ter mais... Eu sou neuroticista. Posso te dizer uma coisa? Então, uma percepção empírica de quem atendeu muita gente. O Sul tende a ser assim. Neuroticista. Incrível. Assim, uma autocobrança. Assim, tem um padrão perfeito. Não sei se é... Não sei mesmo, tá? Estou falando de uma visão empírica. Sempre atribuí muito, talvez, essa coisa da colonização alemã, italiana, europeia. É um perfil muito mais que se cobra, rígido. Muito mais rígido, que nunca tá bom, controlador, querer controlar como é que os filhos vão ficar e tem que ser assim.
sofrem mais, E aí sofre, muito né? mais Foi São isso. sofrido. afetuosos, mas são mais rígidos quando a gente dá Agora, são palestra. super competentes, tá? A competência é muito, são muito estudiosos. Foi uma das coisas que eu avaliei em mim, que me gerou interesse em estudar mais comportamento, assim, porque eu tinha exatamente Entendi, claro. Eu tive essa percepção clara. Né? O Nordeste já é mais o contrário. O Nordeste tem uma pulsão de ser feliz, que eu vou te dizer uma coisa. É alegria. É uma coisa de eles... Tá tudo horrível e eles, tipo assim, não vai passar. Se for mal de não, isso passa, coisinha passageira. Ou então, como é que é aquela expressão que eles usam? Não aperte minha mente. Não aperte minha mente. Tipo assim, não exprima minha mente. Interessante. Tipo assim, não me venha com esse nhenhenhen. Não, a gente dá um jeito. Pare com isso. Interessante. Não. E esses estudos, assim, eles conseguem nos mostrar uma perspectiva muito diferente da relação do dinheiro com a felicidade. E aí eles nos mostram que, para que eu realmente usufrua de todos os benefícios que o dinheiro pode me dar, o que eu preciso ter? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Com certeza. Senão você capota. Não, capota. Entra num nível de compras compulsivas, aí tu vai começar a ser muito materialista. A tua avaliação, quando a gente olha, né, essas avaliações que eu estava comentando, de pico e de fim, isso vai distorcer a tua realidade. Se tu for muito materialista e tu estiver sempre naquela perspectiva, não é o próximo nível que vai me fazer feliz, é o próximo nível, tu não vai ser feliz nunca. Nunca. A escada não tem fim. Não tem fim. Não tem 10 degraus. Você vai botando mais um, daqui a pouco você tá chegando no céu e ainda tá infeliz. Aí a pessoa se sente vazia, aí a pessoa... Que lindo isso tudo que tu comentaste, né, em relação a olhar pra vida e dizer assim, a minha vida tem sentido. Quando uma pessoa ela se torna muito materialista, a vida perde o sentido, porque ela começa a olhar... feio mesmo. A gente conversa muito sobre isso, né? A gente vê nitidamente, assim, perdeu o sentido, querido. Aí já era. E aí é uma construção que tem que voltar, tem que desenvolver todo um processo de cura, Aonde de se dor. perdeu, né? Aonde se perdeu no meio do caminho, Porque né? daí pra curar tem que passar pela dor. Tem que passar pela dor. E essa pessoa, ela vai ter mais dinheiro, ela não vai ser feliz. Agora a outra que vai ter esse olhar, ou que ela entendeu que precisava de autoconhecimento, e no processo de autoconhecimento ela começou a olhar e dizer assim, nossa, que legal isso, olha, eu tô desenvolvendo, eu tô ajudando isso, eu tô fazendo aquilo. Viu sentido na vida, ela vai ganhar cada vez mais e ela vai ficar mais feliz com aquilo. Exatamente. Então, a minha E vai tese propagar essa felicidade. Isso. Você viu, tem 15 dias, se eu não me engano, uma professora de uma universidade de Einstein, no Bronx, de medicina. O marido dela era um bilionário do mercado de bolsa de valores. E aí ele faleceu, foi distribuída a herança para a mulher, eu acho que mais 3 filhos ou 4 filhos. E aí 1 mês ou 3 meses depois, o advogado chamou e falou, agora que já está tudo distribuído, tem uma coisa aqui que seu marido deixou como uma regra, depois tivesse tudo distribuído. Aí tá, o que é? Ele deixou para ela $1 bilhão, para ela usar da maneira que ela desejasse e fizesse sentido para ela. Aí ela ficou meio assim, assustada, né? Chegou para os filhos, mãe, se papai falou que quero fazer isso, faça. O que você quer? Ela, não sei, Não, mãe, faz o seguinte, pensa. É o que você quer. O que ele falou era para dar sentido para você, não precisa ter sentido nenhum para nós. Ela doou tudo para essa faculdade. Isso. Ela está com 93 anos, ela foi professora de medicina dessa faculdade, no Bronx, a faculdade de Einstein, que é o menor índice de saúde que tem da região. E ela foi lá e falou, está doado a partir de agora. Todos os alunos que estão nessa faculdade não pagarão mais nada e terão todo o suporte de alimentação, livros, E foi feita uma conta, aplicando não sei o que, durante 50 anos, ninguém vai pagar a faculdade naquela região. Isso vai mudar totalmente a história da medicina em Nova York. É inacreditável. Não só em Nova York, mas em todas aquelas pessoas se formarem ali, elas vão para outras. Então, eu achei tão lindo, porque ele deixou $1 bilhão para ela fazer aquilo que desse sentido para ela, né? Aí você fala, que filhos também são esses, né? Porque em nenhum momento eles questionaram, execute, porque a mãe, o primeiro instinto foi, não, eu posso distribuir com vocês. Não, mãe,
Não foi esse o pedido. O pedido é faça o que der sentido para você. Falei, cara, esses pais... Socialização, né? Esse pai, apesar de ser um bilionário, ele conseguiu dar uma aula de educação. Mesmo não estando Trouxe mais essência, presente. né? Ele não está mais Não se presente, mas perdeu. ele deu quase uma aula master, né? Pós-morte. Isso gera um impacto muito positivo. A gente chama de socialização financeira. É como que a família lida com o dinheiro e como que isso vai repercutir na vida dos filhos, né? Consequentemente. E tem um impacto muito grande. Nós estávamos falando de felicidade e esse ato dela, os estudos mostram que o que vai te tornar mais feliz. Como o dinheiro faz com que tu te torne ainda mais feliz? São 3 aspectos que são comprovadíssimos. Gaste com... eles chamam de pró-social, ou seja, doações, coisas que foi o que ela fez. Ela fez. Outro, viva experiências. Ela já tinha muita experiência. Né? Por que viva experiências? Voltando ao pico-fim, se a gente sobrevaloriza picos e exatamente momentos próximos do que a gente está vivendo, quando a gente vive experiências, a experiência, quando tu lembra da experiência, ela fica mais vívida na tua memória. É diferente de coisas que se tornam completamente... Isso mesmo. Tu não vai lembrar, que roupa tu estavas há 10 anos atrás, sei lá, que roupa eu tava. É a vida real da virtual. O cérebro gosta de realidade, né? Você pode botar um óculos de realidade virtual e passar pelo Louvre, ver tudo. Mas se você foi lá, o cheiro, as pessoas, a roupa que você botou para ir, isso vai ter muito mais... vai tatuar o teu cérebro. Exato. Perfeito. E essa tatuagem no cérebro faz que quando tu relembre aquilo, tu viva de novo aquela emoção. E quando tu vive aquela emoção, aquilo te desperta essa sensação de plenitude que tu não sabe nem explicar por que tá acontecendo. É como se fosse um reservatório, né? Fazer boas memórias é um reservatório para aquela hora que a gente não tá bem, puxar uma memória boa. É como se você fosse inundado pelos bons sentimentos que você viveu de verdade, né? É lindo isso. E é comprovadíssimo. E o viés do pico-fim é uma das explicações de por que viver experiências é tão mais importante do que tu gastar com coisas. E aí a gente cai mais uma vez na discussão de materialismo. As pessoas acham que ter o dinheiro vai fazer mais feliz porque vão conseguir comprar mais coisas. Quando, na verdade, não é bem assim. Pode ser o contrário, né? Pode ser que você compre tantas coisas que te distanciem da experiência real, né? Então, esse é um dos aspectos, experiências, doações, e outro é comprar tempo. A gente... É um ativo e tanto tempo, né? É um ativo e tanto. Porque se a gente vai ver o dia a dia da gente, é tão, né, frenético, que quando... Nossa, comprei um tempo aqui. Dei um tempo, né? E esse tempo, assim, eles fizeram algumas avaliações do tipo, vamos dar 15... Infelizmente, as pesquisas poucas, assim, tão robustas são realizadas no Brasil, né? Mas a questão era que se eu fizer isso e der dinheiro para a pessoa e der Uber em vez de ônibus, será que a pessoa vai ficar mais feliz se ela gastar o dinheiro com Uber e não com ônibus? Ela fica mais feliz quando ela ganhou aquele tempo. Porque ela foi de Uber, ganhou qualidade, ela... Não é nem necessariamente pelo conforto, é pelo tempo que ela ganha. Exato. Porque daí ela pode sair de casa mais tranquila, ela pode chegar no trabalho mais tranquila. Chegar mais cedo. Aí ela começa a não perder tantos vínculos afetivos que são tão importantes para que a gente construa uma vida feliz. É um dos aspectos mais importantes. E aí a gente vai colocando nutrientes para fazer com que o dinheiro, sim, cada vez mais nos torne mais felizes. Mas não da forma que muitas vezes do consumo por consumo. Exato. O consumo por consumo, ele é bem danoso, assim, na maior parte das vezes. Eu tenho indo nesse viés, por muito tempo, a Ana sempre, desde quando eu conheci a Ana já trabalhava muito nessa linha de pensamento. E depois, com a vida corrida que eu tenho, eu vejo o investimento que eu tenho que fazer hoje das minhas finanças. Por exemplo, investir nas minhas secretárias do lar é muito mais importante do que eu investir no contexto familiar.
Porque se eu saio de casa, são elas que administram a minha mãe, os meus bichinhos, a minha vida e o meu lugar sagrado para quando eu chego. Então, elas para mim são peças fundamentais. Não sinto peso. Ai, não, ó, esse mês a gente vai estar apertado, vamos economizar, vamos reduzir um dia da semana. Não penso assim. Porque para eu estar aqui feliz, tranquilo, estar aqui essa hora, é porque tem alguém na minha casa que está cuidando das minhas coisas também. Então, para mim, isso é um investimento. Como terapia, eu acho um investimento financeiro. Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes as pessoas se apegam a esse tipo de coisa, assim, de não vou fazer. Não, vou economizar aqui. E olha o tempo, né? Eu saber que eu tenho meu fim de semana livre para poder descansar, ficar mais criativo, para poder estar exercendo a minha função. Estudando, né? Estudando, poder ler um livro. Não, eu vou ter que passar o fim de semana inteiro limpando a casa, vou botar a roupa para lavar, depois secar. Não que eu não goste de fazer isso. Tem momentos que a gente precisa até disso, mas eu acho que a gente abre oportunidades para você relaxar verdadeiramente. São escolhas que às vezes não dá, né? Dentro do histórico da pessoa. E eu acho que isso também tem que ser respeitado no sentido de não querer antecipar um prazer que tu ainda não pode pagar. Exatamente. Então lá falaram que eu preciso comprar tempo, então eu vou contratar aqui secretário, vou contratar cozinheiro, vou contratar... Pronto. Aí virou, né? Tem que estar tudo dentro do equilíbrio. Tem que estar tudo dentro do equilíbrio, porque estar em dificuldade financeira é um risco para a saúde mental gigantesco. Enorme, porque é um estresse. Né? É um estresse. E ele convive diário, né? Tu vai dormir, a conta que tem que pagar, eu não sei o que, não sei o que. Tu vai conversar, tu não consegue conversar, porque... eu não paguei, acho que eu não paguei o meu cartão, eu não paguei a conta da luz, será que eu vou conseguir pagar? Eu tava falando, desculpa, eu não escutei. É quase como a dor, né? É uma dor vindo ali o tempo todo. Crônica é um estresse absurdo, né? Essa questão do estresse financeiro é como se fosse uma dor crônica, que tá ali, você dorme com ela, você amanhece com ela e te traz um nível de estresse grande, muito grande. A Associação Americana de Psicologia indicou que as pessoas ansiosas julgam o estresse financeiro como um dos principais fatores para essa ansiedade. 82% das pessoas indicaram. Jura? 82%. Como fator financeiro. Fator financeiro. E faixa etárias? Eles fazem a segregação das faixas etárias. Os principais que tem um pior é ali entre os 30 e 40, porque eu acho que é muito do que nós estávamos conversando. Tá construindo, então tem aquela ansiedade. Mas não reduz abaixo de 70. Mesmo para os mais velhos. Entendi. Fica ali 70 e pouquinhos ali. Não reduz. E tem um outro instituto na Inglaterra também que desenvolveu uma análise entre como é que eu vou tratar ansiedade e depressão. Eles usam a TCC, né, Terapia Cognitiva Comportamental, para isso. E se eu incorporar aqui as discussões em relação à gestão financeira, será que vou melhorar o tratamento? A eficácia do tratamento, ela melhora? E eles comprovaram que sim. Que sim. Sai assim, eu não lembro exatamente o número, mas sai de 30 para quase 50. A eficácia do tratamento por estar incorporando discussões de gestão financeira, cuidado com o dinheiro e tudo isso dentro desse aspecto. Então, no final das contas, dinheiro é saúde mental. Dinheiro é saúde mental. Fantástico. E se conhecer a sua relação com o dinheiro, a única perspectiva que você tem de mudar o nível de estresse que ele pode causar. Né? Porque ainda há, e essa palavra não quero que seja lida como pejorativa, mas ainda há uma ignorância em relação a essa relação, sabe? Com certeza. Ignorância no sentido mesmo de desconhecimento. Porque a pessoa olha o número e ela diz assim, tá, mas é um número, é dinheiro, isso não tem nada a ver com a minha vida. Não, isso tem tudo a ver com a tua vida. Isso vai gerar impacto em todas as áreas da tua vida, inclusive... Na tua imunidade. Sim. Na tua qualidade de sono, né? Até de coisas que depois de um tempo o organismo vai adoecer. Alergias de repetição, infecções de repetição, como qualquer outro estresse prolongado. Né? Então eu acho que por isso que eu fiquei tão feliz assim com o convite, porque a gente poder levar esse tipo de discussão e permitir com que mais pessoas olhem para isso e olhem para sua dificuldade nesse momento e percebam, nossa, então significa que eu estou apática, que eu só quero dormir, porque na verdade eu tô com um problema financeiro? Então será que é por isso que a minha vida tá um caos que tá?
Então, esse despertar, ele é importante para que a gente ele é consiga agir. crucial. A gente já estava há bastante tempo procurando para falar de finanças. Mas eu confesso que eu olhava, pesquisava, e eu via assim, gente, parece aquela coisa de dieta. Uma dieta para todo uma mundo. dietinha. Vou te prescrever isso. Então, não sei quantos por cento de Você proteína, precisa então vou te mudar dar... só isso. Vou te dar essa dieta, aí tem os legumes, tem as verduras, tem oleaginosas, tá. Aí a pessoa leva aquilo para casa e não faz. Exato. Aí você fala assim, gente, tem alguma coisa. Quando eu achei ali a tua fala, eu falei, agora mudou. Agora começa a ser uma coisa que para mim é coerente. Traz Entendeu? sentido, né? Faz sentido, e faz sentido para quem você quer. Tira esse peso do tipo assim, tá vendo? Você não consegue fazer. Você não consegue cumprir essa dietinha financeira, né? Porque tem muito mais envolvido. É gente que investe. É gente. O dinheiro não se investe sozinho, não é ganho, tudo passa por gente. E se a gente não souber como funciona gente, não tem como. Não. Então, eu achei isso fantástico. Seu trabalho. E isso é muito interessante, né? Porque antes do investimento, existe essa gente... E é quando a gente fala de finanças, e aí é aquele tripé que eu estava comentando. O que é a alfabetização financeira? Por exemplo, o que é a alfabetização normal, né? É saber ler. Para que tu saiba ler, tu precisa entender. Então, tu precisa entender as letras, tu precisa entender como que a letra forma a palavra, tu precisa entender como a palavra forma a frase e o que se dá sentido. Sentido é isso. Quando a gente fala de finanças tradicionais, o que a pessoa diz? Tu precisa entender, conhecer. Né? Então, o que é uma taxa de juros, o que é um CDB, um LCI, um LCA, como é que tu vai investir, o que é uma ação, qual é a carteira de investimentos que tu vai fazer. É isso que tu tem que entender. Para isso, tu vai ter que controlar teu orçamento. Essa é a fórmula mágica. Isso, tá, para então, todo mundo. Para todo mundo. Então, tu pega lá teu orçamento, tu divide. 50% vai ser para as tuas despesas essenciais, água, luz, internet, telefone, alimentação, casa, residência. 20% para as não essenciais, porque tu vai fazer algum lazer e tal, e 30% para te investir. Perfeito, Bia, tô te entregando a fórmula mágica, vá para a sua casa e agora a sua vida está resolvida. Volte em 6 meses só para ver os resultados. Para ver os resultados. É a fórmula do fracasso, no final das contas, sabe? Porque a pessoa, ela não vai conseguir fazer aquilo ali, ela vai se sentir extremamente frustrada. Essa frustração baixa a perspectiva de autoeficácia. Então, ela realmente começa a acreditar que ela não vai dar conta, que aquilo não é para ela, que ela não vai resolver o problema. Então, diminui muito a percepção da autoeficácia. Quando diminui a autoeficácia, o que ela começa a fazer? Procrastinar. Então, assim, a Bia sabe que ela precisa seguir aquele script. Mas amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo. Amanhã eu vejo. Aí, esse é o amanhã eu vejo. O que aconteceu com o problema financeiro? Ao invés de melhorar, piorou. Piorou. Com certeza. E aí ela entrou numa bola de neve, porque agora ela tem percepção baixa de autoeficácia, ela procrastina, a procrastinação aumenta o problema, ela se sente ainda pior. Aí nessa construção, vai paralisando. Ela vai ter ou muita ansiedade ou muita depressão, a depender da pessoa. Exatamente. Né? Não, vai dar certo para uma faixa muito minoritária, que Quem tem o conscienciosidade. conhecimento, né? Que tem uma personalidade compatível, conseguir regras. Exato. Aí vai dar certo. Aí vai dar isso certo. é a minoria da minoria. É que eu falei a palavra conscienciosidade, que é o traço de personalidade de pessoas muito organizadas, disciplinadas, que gostam de seguir regras, que gostam de seguir padrões, Isso que mesmo. gostam de... Né? Então, esse é um traço de personalidade que vai se dar bem com esse tipo de coisa. Até certo momento, porque ela também não vai ser 100% conscienciosa e não vai ter nenhum dos outros traços. Exatamente. Predomina. Predomina. Esse Mas em perfil. algum momento, eu, Jéssica, tenho conscienciosidade e neuroticismo. Perfeita para aplicação. Mas vamos lá. Aí, em um Perfeito. determinado momento da sua vida... Eu coloquei uma meta. E eu não bati essa meta. Pronto, aí E aí, desmoronou. pronto, frustrou, veio tudo. Mas Não é sou bom que a capaz. meta dela já é muito mais alta do que o possível. Eu sou o contrário, boto pequenas metas. Aí eu passo e falo, ai, que maravilha. Eu boto mais um pouquinho. Você deve ter posto o sarrafo aqui e na hora de pular, não pulou. Esbarrou a perna. Exato. Uhum. E aí, quando acontece isso,
eu tenho a tendência de seguir regras, o meu traço de personalidade, mas atrelado a isso eu tenho um neuroticismo. Esse neuroticismo faz com que a minha avaliação das coisas seja distorcida. Então a minha autocobrança em cima de mim vai olhar e dizer assim, tu é um fracasso. Exatamente. E aí eu preciso lidar com esse tu é um fracasso. Porque na realidade eu estou fazendo uma avaliação distorcida da realidade. Até porque também tem uma coisa, você pode fazer tudo certinho, mas tem uma guerra no meio do caminho que pode mudar tudo, seus investimentos. Sim. Tem uma fala infeliz do presidente dos Estados Unidos ou que da pode, China, ou muda todo o ou contexto. o carinha da Coreia do Norte que resolve falar uma coisa e pode mudar tudo. E lidar com esses estressores exige também autoconhecimento. Com certeza. Então, é essa visão que a gente tem que começar a construir, assim. Se eu entendo como eu funciono, eu entendo quais são os aspectos que me tiraria do prumo. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que nós somos livres na medida em que nós sabemos o que nos controla. Exato, bacana isso. Por que nós somos livres na medida que nós sabemos o que nos controla? Eu sei que qualquer desvio no meu plano me tira do prumo. Se eu já sei que me tira do prumo, eu preciso criar mecanismos, inclusive intrapsíquicos, que são... a gente vai trabalhando no modelo cognitivo dentro da TCC, né? Mudança de pensamento automático. Isso. Então, eu preciso ir mudando os meus pensamentos. Eu vou dizer assim, Jéssica, tu é um fracasso. Para, calma, respira. Vamos ver que fracasso é o que esse? que aconteceu. Né? Então, vamos pegar um papel, uma caneta... Eu vou colocar assim, fracasso. Por que eu estou com um pensamento automático de que sou um fracasso? Ah, porque eu coloquei essa meta e não bati. Tá, agora quebra essa objeção. Que meta foi essa? Que contexto foi esse? Exatamente. O que fez com que tu não batesse? E aí eu vou fazendo uma avaliação mais realista da situação. E aí aquilo que me controla e que me tiraria completamente do prumo, no momento que eu entendo, me liberta. Exatamente. Então, que é a base da TCC. Que é a base da TCC. Cognitivo-comportamental. Finanças comportamentais, ela é muito construída em cima da base da TCC. Porque hoje ela é padrão ouro, principalmente para depressão, ansiedade. E aí, quando a gente entra nos assuntos financeiros, o principal problema é a ansiedade. Consequência. Trabalhar as distorções, trabalhar os pensamentos, as possíveis frustrações, as possíveis frustrações que você possa ter que passar, as metas. Então isso é base mesmo tem toda a estrutura para a vida financeira, realmente, a TCC. Não, faz todo sentido. Tem todo sentido. E criar capital os processos de reserva, recaída, né? o que te levou lá atrás a cair. Então, o que eu tenho que fazer agora? Estou bem aqui, mas eu preciso continuar me estruturando. E se acontecer, o que eu preciso fazer para não voltar lá atrás? Quais são as mudanças, inclusive ambientais, que eu preciso estruturar para que eu consiga não... passar por esses momentos. Exato. Aonde me leva essa vulnerabilidade. Então, essa construção toda e esse entendimento vai nos tornando alfabetizados, porque daí eu tenho uma atitude diferente frente ao dinheiro, eu tenho um comportamento adequado, eu tenho conhecimento, e aí sim eu consigo caminhar. Isso. Então... que nós estamos fechando o ciclo da conversa, a gente vai falando. Não, mas é assim, mas minha é assim querida, mesmo. é assim mesmo. Aqui é assim, a gente vai e volta. Aí a gente foi falando, era para construir esse tripé, ele precisa existir. E aí quando a gente tem esse tripé, a gente olha o número de uma forma diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Porque não é um número, um reflexo da gente. Exatamente. Os nossos números são um reflexo da gente. Exatamente. Né? Então, essa construção faz com que a gente melhore, inclusive, a situação financeira. Com certeza. Porque eu começo a falhar menos. Por quê? Essa frase, né? Eu sei ou o que então me controla. ter uma postura e um comportamento totalmente diferenciado diante das falhas. Exato. Né? É quase como se você faz um processo de resiliência que te torna mais forte, né? Perante tudo. Não só tuas finanças, mas a tua vida mesmo. Isso é muito legal. A gente começou estava falando do TDAH, né? E de quanto que o TDAH pode distorcer. Eu estava dando mentoria ontem, terça-feira de noite, né? E nós estávamos discutindo exatamente esse fato. Eu estava falando sobre como que o cérebro vai tomar o processo de tomar de decisão, o que acontece ali, a importância do córtex pré-frontal dorsolateral, tudo isso. E aí uma mentorada me disse assim, Jéssica, e o TDAH no meio disso aí? E eu disse,
é um aspecto que, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que as dificuldades sejam ainda maiores, Sim, Com certeza. né? sem dúvida. Impulsividade, a desatenção para as coisas ao redor, o que está acontecendo no mundo, qual o panorama, porque você tem que ter esse foco. A dificuldade de manter um foco numa coisa. Eu estabeleci uma meta. Legal. Aí tem a reversão da preferência. Dentro de finanças comportamentais, a gente tem esse nome. Provavelmente vocês dentro da área têm um outro nome. Que eu tenho um objetivo, estabeleci um objetivo. Mas logo que eu vou conquistar aquilo, ou que eu tenho que ter esforço hoje para alcançar aquilo no futuro, eu reverto a minha preferência. Então, por exemplo, assim, digamos que eu esteja montando reserva de emergência, que é uma das coisas mais importantes para a Pra gestão qualquer um. financeira. Para qualquer um. O que é reserva de emergência? Eu preciso ter um valor que cubra no mínimo 3 a 6 meses as minhas despesas fixas. Eu digo que isso é sanidade mental. Quem não tem isso, corra para... Não, vive com uma espada, É. né? Porque eu não posso adoecer, não Não. posso não sei o quê, nada pode acontecer extra. Aí é complicado. Então, essa pessoa estabeleceu isso. Aí o amigo veio e disse... Vamos... Lá em Floripa tem serra perto, né? Aí eu dou o exemplo. Vamos passar o final de semana na serra? Mas a meta dele é fazer a reserva de emergência. Se ele for pra serra, ele, naquele mês, não cumpriu o objetivo. Uhum. Só que o TDAH tem mais dificuldade ainda. Porque ele vai olhar pra isso e vai dizer... Fui. Fui. Vamos lá. Marcinho, nosso secretário. Fui. Uhum. Então... Não chama que ele vai. Não chama que ele vai. Agora, se Exatamente. ele começar a entender que, diante dessas situações, ele falharia, que é esse tipo nesse sentido Que é um de gatilho Que muito é um fácil, gatilho gatilho para ele. fácil, Ele tá vulnerável ali naquela situação. ele começa a se olhar diferente, porque senão ele acha sempre que ele é um grande fracasso na vida, né? Porque ele vai olhar e dizer assim, puxa, mas eu tinha feito esse compromisso comigo e de novo eu falhei. Aí a gente coloca, pelo menos eu colocava para os meus pacientes TDAH, mas eu não vou poder, nunca vai. Tá. Faz o seguinte, 3 meses você botou a reserva. Uhum. Aí você faz o passeio. E 3 assim- meses a reserva. E cada vez você vai conseguindo Depois ter pode mais ser que você faça 4 meses e se dê. Agora, essa coisa, eu mereço, né? Tipo assim, existe essa frase no Existe. consumo que é, que é muito acabou forte, de ganhar né? o dinheiro, eu mereço. É. Eu mereço, não sei o que lá. Eu mereço quando você vai ver, você merece. Mas Viver esse bem. merecimento vira uma dívida Fica caro. imensa. Porque você vai parcelando. Aí parcela aqui. Quando você vai ver, a pessoa quando parcela não se toca que outras compras estão parceladas. Também parceladas. Aí toma um susto quando chega o cartão. Como assim? Não se toca. Isso é muito interessante, o eu mereço, porque eu Eu falo mereço. assim, né? Tu merece ter sanidade mental, tu Exatamente. merece ter qualidade de vida. Qualidade de vida, tu não vai ganhar com sufoco financeiro. Não vai mesmo, mas Não não vai vai ganhar com mesmo. sufoco Vai financeiro. estressar, vai Vai- envelhecer, Vai. entendeu? Vai adoecer. E quando a pessoa entra nesse ciclo, isso também é aprendizado, né? Com certeza. Eu gosto muito de um exemplo, às vezes os artigos trazem exemplos muito bons, porque é difícil a gente ter liberdade para criar histórias em artigos, É né? verdade, é verdade. Aí quando eu olho um, eu digo, nossa, Vou que aproveitar. ousado! Exatamente. A revista ainda aprovou? Que revista é essa? Uhum. Porque não é fácil. Uma vez eu quis colocar num artigo assim, devo, não nego, pago quando puder. Uhum. Minha orientadora disse, não, Nem Jéssica, pensar. Não dá, não Que é dá. uma frase que ilustra muito Muito. bem uma grande parcela da população brasileira, Aham, né? sim. Ele Fale sente o sorrindo. desespero, mas E ele fale sorrindo. Fala e Tá sorrindo. devendo horrores, tá no churrasco de final de semana. Aham. A mulher estressada, chega, olha lá, tá toda endividada, mas tá feliz, olha lá, fazendo churrasco, tomando a cervejinha e fala, devo, não nego, pago quando puder. Ponto. Ponto. Né? É quase uma exaltação, né? É porque a dívida foi construída culturalmente como se fosse a única solução para ser Exatamente. viver, né? Então, Num país de hiperinflação, que nós já que fomos, já foi. isso era padrão. Tipo assim, querido, olha, eu me lembro que inflação galopante, eu tinha um conhecido que era economista e não sei o que lá, ele falou, nem pense em não dever.
Num país como o nosso, tem que dever. Olha só, a prestação você compra até um avião. Eu falei, bom, eu vou levar o resto da vida pagando esse avião e vou morrer, vou pegar 2 encarnações e não pago. Ele falava isso. Não, é uma coisa que não tem nada a ver. Não vai construir qualidade de vida no final das contas, né? Nunca. E aí, essas construções de artigo que vão construindo histórias, eu acho interessante. Tem um deles que fala exatamente assim, dá um exemplo para falar sobre como que a gente aprende sobre dinheiro, que é muito como nós aprendemos sobre comida. Uhum. Ele pergunta assim, como que são as ocasiões em que há bolo? É um aniversário, é uma comemoração, entre que nós estamos com as pessoas que tu mais gosta, com amigos. Então, comer bolo não é o bolo, mas é o que tu aprendeu sobre o ato de comer um bolo. Aquele aprendizado te gerou aquele calorzinho no coração. Sim, traz o afeto. Traz o afeto. Então, muitas pessoas, às vezes, vão olhar a alimentação, elas não estão comendo porque ela está com fome, mas ela está buscando esse afeto. Exatamente. Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa. Ele deu esse exemplo para ilustrar de uma forma muito didática que com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa. A gente aprendeu, muitas vezes, que, por exemplo, um pai que está sempre ausente. E ali ele vai sempre recompensar o filho com um presente. Quando chega. O que eu estou aprendendo sobre consumo e sobre gastar dinheiro? Que comprar coisas, gastar dinheiro, é sinônimo de amor. Então eu preciso disso para viver. E aí isso vai gerar Ou então precisa disso para ter alguém. Eu já vi muita gente assim gastar muito em dar para alguém, né? Como se aquilo fosse garantir um afeto. Pode ter um traço de personalidade que é a afabilidade dentro dos... Afabilidade. Ou sociabilidade. Dependendo da forma de tradução, afeto, né? Que é um dos 5 traços de personalidade, que é essa pessoa que ela precisa servir ao outro para ela se sentir amada. Exatamente. Então, ela vai lá e ela vai querer isso. Então, dentro desse processo, essa pessoa aprendeu isso. E aí entra esse eu mereço, como uma justificativa desse processo. Mas eu mereço. Mas, na verdade, o que ela está dizendo? Isso significa para mim amor. Isso significa afeto. Então, eu mereço amor, eu mereço afeto, então eu vou comprar. Então, eu vou gastar. Já que eu não tô tendo amor, afeto, Exato. Eu me dou. E aí, e isso é interessante porque a pessoa, ela sim merece, mas ela merece o quê? Uma vida com qualidade, uma sanidade mental, que ela durma no travesseiro dela tranquila, que ela tenha uma casa tranquila, que se passar por alguma dificuldade, como a gente viveu o Covid, por exemplo, quantas pessoas... Quem não tinha reserva de emergência, ficou desesperado. Sim. Aí as pessoas falam assim, as pessoas ficaram ansiosas só porque ia morrer. Porque não sabiam como é que iam sobreviver. Ou eu vou morrer do Covid ou eu vou morrer de desespero aqui, porque eu tenho que pagar a conta. Muita gente falou, eu vou enfrentar, vou pra rua, porque senão eu vou morrer de teve fome. Muitas pessoas que não tiveram. Muitas pessoas no ramo imobiliário, aluguel, teve uma consciência, vamos perder daqui um pouco também, mas eu vou diminuir o aluguel, vou diminuir isso. Mas teve muita gente radical também. Teve. E aí... Realmente isso levou muitas teve pessoas. Uma coisa que o aluguel disparou. Sim. Por quê? Porque as pessoas começaram a trabalhar em casa. E aí, considerou a pessoa que estava alugando, não, agora você tem um comércio, um home office, então teve aluguel que disparou. Teve. E não voltou ainda o patamar. Não. O que, diga-se de passagem, era para estar começando a voltar. Quando eu falei da pesquisa lá dos Estados Unidos que mostra que o dinheiro é um dos aspectos que geram maior nível de ansiedade, um dos fatores é exatamente esse, custo de vida. Que esse custo de vida vai aumentando, né? E a pessoa ela não vai conseguindo equilibrar o custo de vida com o ganho. Então, a gente sempre há uma distorção. A pessoa olha e ela faz uma ilusão em relação à proporção entre aumento de receita e aumento de despesa. Ela sempre acha que no futuro a vida dela vai estar muito melhor. Otimista.
Só que aí nesse otimismo, o que ela faz? Aumenta a renda, aumenta custo, aumenta a renda, aumenta custo, aumenta a renda, aumenta custo. No final das Exatamente. contas, ela não fica mais feliz. Exatamente. É que nem aquelas pessoas que quando começam a ganhar melhor, aí compra casa de campo, compra lancha. Eu tive muitos amigos assim. Aí falava assim, ai, Bia, não te anima? Vocês falam também assim, né? Esse amigo é do sul. Te anima? Eu falei, não. Me anima assim, quando eu vier na sua casa, eu posso ajudar com a gasolina, dar uma parte pro marinheiro. Claro. Para que eu vou comprar uma coisa que é Imobilizar. uma despesa E que eu vou usar imensa, muito pouco. que só a garagem é uma fortuna e que eu não uso. Eu não sei nem nadar, pra você ter uma ideia. Eu sou aquela que vou na lancha com os amigos, bota a boiazinha de criança. Eu me divirto, mas a boiazinha tá aqui, entendeu? Não tem o menor problema. Me divirto. Mas assim, aí você vê, 6 meses depois a pessoa já tá. Acho que eu vou Pra vender. que eu comprei isso? Porque podia alugar. Claro, é muito mais barato. Podia alugar. Aí ele compra a lancha, a casa de campo, a casa de praia. Aí A ele descobre manutenção. que tem que ter a manutenção. Aí ele descobre que ele, por ter aumentado o teto de despesa, ele não pode todo final de semana estar ali. Aham. Eu falei, cara, sem brincadeira, assim, você não tem nenhum desejo. Nenhum. Ele tá perdendo a oportunidade de colocar o dinheiro pra viver uma experiência que vai deixar ele mais feliz? Mas aí todo final de semana tem que ir para aquele lugar. Claro Que- que Ele ficou preso Porque aqui. quando é os isso. filhos são pequenos, muito bem. Agora, E também quando os não usa filhos. tanto, assim, proporcionalmente o custo que vai Usa, gerar não como se eu usa. fosse alugar, entendeu? É melhor alugar. Sem dúvida. Aí quando ele vai ver, ele fala, mas agora, aí fica danado, porque os filhos não vão. Os filhos estão adolescentes, querem a festinha. Claro. Que tá Porque ele tá rolando mais do naquele grupo. O ambiente. que eu faço? Vende. Ou então Óbvio. põe pra eu administrar de Aluga. aluguel. Cara, tira só a renda disso, Ah, então. você devia ter me falado. Eu falei, eu nunca digo uma coisa que vai deixar um amigo triste. Eu tô vendo que é uma besteira. Se me perguntar, eu falo, eu não Claro. faria. Aham. Mas se não me perguntar, a pessoa tá feliz, eu acho que você Claro. tirar a felicidade das pessoas te traz azar de 5 anos. Então eu falo, Não, tá feliz? não te perguntaram, Ai, que não ma- dou opinião. Se me né? perguntar, eu vou falar, posso dar minha opinião sincera, porque eu sou ariana. Então, assim, perguntou, eu vou Vai falar. responder. Mas se não me perguntar, eu falo, tá se sentindo bem, maravilhoso, tá lindo. Parabéns. A pessoa acaba de estar toda É. feliz lá na lancha. Eu vou falar assim, acho que você fez um péssimo Não, negócio. e vou não vai fazer mudar a isso. decisão dele, Não entendeu? vai. Ele já tá feito. Ele já não me tá perguntou feito. antes. E mesmo que não perguntasse antes e tu desse a opinião sem ter sido convidada, a decisão não se vai dá mudar. opinião. É, sem a ter decisão sido não perguntado. vai mudar. A não ser num caso de emergência, risco iminente de morte. Sim. Aí, ok. Fora isso, É. a gente tem que ter um respeito É. pela felicidade alheia, mesmo que temporária. E tem uma outra questão. A pessoa, quando ela não tá aberta a receber aquela informação, Ferrou. tu vai dar aquela informação e ela não vai ser bem recebida. Então, aquilo não vai mudar a decisão dela e ainda vai criar dificuldades. Mas muito. E aí a pessoa gastou o dinheiro e, no final das contas, ela olhou pra mim e disse assim, a Bia tava ainda me colocando olho Terror, gordo no meu olho coisa. gordo. Não faço isso de jeito nenhum. A pessoa tá, tipo assim, tá Empatando lindo, tá aqui. maravilhoso. Pra mim tá É, tudo lindo e maravilhoso. Não, é uma coisa complicada. Mas é muito legal. Tem uma imagem aí, Bru, Hum. que é o teu podcast. Olha só. Mais que finanças, né? Que é muito mais que finanças Muito mesmo, né? Choque de realidade. E que eu achei muito legal, expectativas. tipo assim, olha, quando eu vi que ela tinha um podcast, eu falei, vão me convidar para ir lá, mas o podcast dela é ela. É. Né? É ela com ela mesma. É um autocast. É um ela autocast. criou uma nova versão, um autocast. É difícil, né? Você sozinha ter, assim, porque é 1h, 1h07, né? É como se fosse uma palestra, né? Tu sabe que, assim, eu tenho 3 pilares que eu sigo na minha vida em termos profissionais. Eu preciso estar sempre estudando. Uhum. Eu não abro Isso é mão básico. disso. Isso me... Sabe Te quando nutre. a gente... É aquela sensação de plenitude sem tu saber explicar o porquê. Entendo perfeitamente. Orgasmo mental, intelectual. É muito Nossa, parecido eu com saio- o real, mas também pode ser melhor. Ai, aquilo me dá assim, eu saio... Meu Deus, olha só que coisa interessante eu descobri e tal. Uhum. E aí a gente começa a perceber o quanto a gente não sabe. Eu digo que quem diz que sabe muito, estudou pouco.
A gente estuda não é Sempre. para saber tudo, é para buscar novas dúvidas que virão, entendeu? Exato. Então, eu decidi fazer o podcast há 1 ano e meio atrás, porque quando eu comecei a construir conteúdo na internet, que eu decidi que talvez a área acadêmica e ser professora numa sala de aula formal não iria me realizar, porque eu sou intensa, né? Você já... Eu fui para a sala de aula formal, eu comecei a assumir coordenação de curso de graduação, e aquele mundo engessado, no sentido de que, olha, tu tem que seguir essa Só matriz pode falar curricular. isso. Aí a matriz curricular que tu tem que ter, por exemplo, tu tem que dar a Modigliani Miller, que é uma teoria de finanças. Não presta pra nada. Não que não tenha sua importância Sim, histórica. para você ter o entendimento, entendeu? o conhecimento, Mas mas não não pra vai prática. mudar nada. Pra prática não usa pra nada, mas eu tenho que dar porque está lá dentro da matriz curricular. Tu tem que fazer esses relatórios aqui porque existe uma exigência. Aí eu comecei a olhar e disse assim, gente, será que tudo aquilo que eu sonhei, que desde o meu 3º semestre da faculdade, que era ser professora, mestrado, doutorado, tudo isso, não me encantou tanto quanto eu imaginei que fosse me encantar. Eu ia pra sala de aula, o aluno com o telefone na mão, atirado na cadeira. Você competindo com uma competição desleal. Aí eu estava tentando construir um conteúdo bacana e ele, ô prof, cai na prova? Ô prof, isso aqui vale nota? Tipo, gente... O pro, é isso prof. mesmo, prof. Prof. De professor, exatamente. De professor. Isso mesmo. Aí eu comecei a olhar aquilo e disse assim, gente, não vai dar. E aí eu também passei por um momento de ressignificar. Tá, isso eu não me encaixa, mas eu não abro mão de estudar. Eu não abro mão de ser professora, eu digo. Eu só saí da sala de aula formal, mas eu sou uma professora. Com certeza. É o que eu gosto e sei fazer. Eu gosto e sei fazer, então não vou abrir E é mão. a maneira de mudar o mundo. E tenho certeza que Você vou propagar encontrar o pessoas que conhecimento. querem isso. E aí eu pedi demissão em fevereiro de 2021. Eu defendi o doutorado em fevereiro de 2020. Aí trabalhei mais 1 ano por causa de estruturação financeira, Claro. né? No sentido de meu marido também pediu demissão, a gente abriu uma empresa que é a Plano A Contabilidade. E aí nós estávamos nessa construção, 2 pedindo demissão ao mesmo tempo. Eu digo, deixa que eu Mas seguro tinha mais. o capital de reserva. Tinha um capital de Tudo reserva. direitinho. Não, senão, né? Não era possível. Mas aí eu fiquei mais 1 ano ali trabalhando e pedi demissão em fevereiro de 2021. Comecei a construir conteúdo na internet tentando me encaixar. Obviamente não deu certo. Que bom. Obviamente não deu certo. Porque na internet tem que fazer conteúdo curto. Odeio essas coisas de conteúdo curto. Depende da rede. Né? Você precisa fazer curto no Instagram, mas no Exato. YouTube as pessoas querem se aprofundar. Conteúdo com profundo. certeza. Aí tem que ser conteúdo curto e topo de funil, que falam no marketing digital, né? Então é aquele de funil. topo de funil. É aquele conteúdo raso que tu vai dar um insight pra pessoa e vai viralizar. Aí eu... Gente, isso não é pra mim. Mas aí eu fui tentando. Obviamente, me frustrei um monte. Achava aquilo ali uma chatice. Aí eu disse assim, não vai dar certo isso aqui. Eu vou ser mais frustrada do que eu estava dentro da sala de aula. E aí, em setembro de 2022, eu decidi fazer o podcast. Porque ele me atendia exatamente Eu vou poder falar o tempo que eu preciso dentro de um Exato. conteúdo Que eu e acredito. que eu acredito. E as pessoas que Não, querem que sobre pode, de aquele fato, conteúdo vão buscar. Mudar as pessoas para quem está afim de mudança. Você vai atingir aquele que tem desejo mesmo. Exatamente. Que está buscando. E aí, quando eu comecei o podcast, esse era um primeiro pilar, o estudo, o compartilhar conhecimento, ser professora fora da sala de aula formar e gerar impacto na vida das pessoas. Perfeito. Então, eu comecei o podcast assim, e sabendo que ia ser lento o processo. Porque, realmente, o que eu faço no podcast é pegar artigo científico, eu busco dentro de cada tema o que está de mais atual, e eu vou sintetizar aquilo de uma forma simples e aplicável na vida das pessoas. Essa é a minha construção dentro de cada um dos episódios. Então, todo episódio tem uma discussão de 2, 3, às vezes 16 artigos que eu vou estar trazendo ali conteúdo. Então, eu vou discutir desde compra compulsiva, endividamento. Eu comecei a me aprofundar muito em neurociências, porque dentro das finanças comportamentais a gente olha e entende o processo de tomada de decisão, mas mais cognitivo.
começou a me fazer falta, a curiosa, né? Começou a me fazer certeza. falta. Tá, mas e o que tá acontecendo no cérebro? Qual é o mecanismo? Que faz com que Faz essa com que- atitude seja tomada, né? E aí eu comecei a estudar neurociência e aquilo começou a abrir outra coisa. E aí eu compartilho isso no podcast. Hoje em dia, graças a Deus, assim, e o que me gera muita gratificação é que as pessoas comentam e dizem, Jéssica, o que tu tá trazendo aqui fez com que eu mudasse a minha relação com o dinheiro, fez com que eu diminuísse meu consumo, fez com que eu percebesse que eu Mas estava... de uma forma que ela acredita, porque faz sentido para ela. Não é porque é uma fórmula que você tem que seguir Não. e que vai valer para todo mundo, que a Não. grande maioria não vai se enquadrar, Uhum, né? Porque se fórmulas resolvessem tudo, todo mundo era magro com a mesma fórmula e todo mundo era saudável financeiramente, o que não acontece. Não. É fazer não o perfeito, mas o possível para cada um, né? Dentro daquele contexto. Exatamente. Então eu tento trazer muito isso dentro do podcast, assim. E ele é individual muito porque começou assim e também eu sabia que ele ia demorar para deslanchar. Eu pensei assim, eu tenho que começar de primeiro, alguma forma, né? Uhum. Primeiro eu vou Convidados, gerar meus muitos conteúdos. convidados não vão, porque vão olhar início no até. início, Se as for coisas só, deslancham. é muito mais fácil convidar pessoas que passaram por a experiência do que pessoas que trabalham dentro da educação financeira de outra forma. Concordo. E aí, por isso que eu decidi fazer sozinha, Entendi. sabe? Não, adorei, é um Porque autocast. é um autocast. Né? E aí eu conto um pouco das minhas próprias sensações, eu conto um pouco das experiências com os meus clientes, o que eles vêm passando, o que está acontecendo, como que a pessoa pode reproduzir aquilo ali na sua própria vida. E aí fica um bate-papo mesmo. Muito legal. Muito e interessante. discuto Mais que vários finanças. aspectos. Porque assim, o teu Instagram é Jéssica. Isso. Jéssica Campara. Campara. Câmpara. Se escreve Campara, tá, gente? Mas Mas o YouTube, podcast é Mais mais que finanças. finanças que você só tem no YouTube. Você não tem Eu tenho no Spotify também. no Spotify. Tá, mas não Isso. tem no Instagram um Instagram específico do Mais No que Mais Finanças. que Finanças. Tá. Só pra gente. Muito legal mesmo. Eu adorei. E são impactantes Os os temas. temas, né? 5 motivos que fazem o dinheiro gerar infelicidade. Né? Será que você é pobre? Descubra a sua realidade. Uhum. Muito Porque bacana. tem gente que ganha muito bem, mas vive como pobre. Perfeito. Eu vejo muita Perfeito. gente que ganha Perfeito. bem e vive como pobre. Tem várias discussões sobre escassez financeira. Uhum. O que é escassez financeira, né? É a percepção que eu tenho sobre a minha própria realidade. Então, se eu ganho muito bem, mas eu sempre acho que algo está faltando, eu estou entrando dentro de um processo de escassez. Uhum. O que é isso? É muito interessante isso, inclusive. As pessoas acham que consumo é abundância. As pessoas que têm um nível elevado de consumismo, na verdade, elas não são abundantes, elas são escassas. Elas estão sempre achando que está faltando, né? Perfeito. É outro padrão totalmente diferente, né? Buscando. Eu tô sempre tentando tapar isso. É um vazio interior, é baixa autoestima, que são os aspectos que mais levam ao padrão de consumo. Então, eu tenho uma falta. Quando eu preciso preencher essa falta, eu não tô sendo abundante, na verdade, eu tô sendo escasso. Uhum. Perfeito. E essa mentalidade de escassez, ela entra nesse aspecto, assim, são coisas em que muitas vezes a pessoa ganha muito bem, só que ela ainda tá nessa necessidade de que falta, e aí ela entra num processo de mentalidade de escassez. O que é a mentalidade de escassez? Além dessa necessidade de falta, tu vai estar constantemente preocupado, o teu foco atencional vai estar direcionado para aquela construção financeira, tu vai estar sempre pensando naquilo ali, aquilo consome a tua atenção, consome a tua cognição, inclusive, a pessoa fica com dificuldade de controle inibitório, porque ela se torna mais imediatista dentro daquele sentimento de que tá sempre faltando. Então, se tá sempre faltando, eu passei e vi a caneca, preciso dessa caneca. Eu preciso, sabe? Vou comprar aquilo ali. Aí quando ela olha e diz assim, nossa, mas não precisava disso, né? A maioria. Olha só. Aí abre o guarda-roupa. Isso é um convite que eu faço, inclusive, para as pessoas. Abre seu guarda-roupa e olha pro que tem dentro. Tem muito mais do que tu precisa. E se não tiver essa como é que eu vou te dizer? Essa percepção,
contrata alguém ou então chama uma amiga que faz combinações maravilhosas. Não tem aquelas amigas que vai na tua Tem. E casa, vai pegar aquilo mais antiguinho pega que vai 3 trazer como novo e peças. vai ficar fantástico. Pega 3 peças e faz 5 combinações. Você fala, gente, mas 3 combinou 5. Bem assim. Que aí ela fala, cadê a bijuteria? Cadê o lencinho? Eu e tenho uma monta. amiga assim, maravilhosa, Pamela. Ela não quer ser organizadora stylist. Porque é verdade. Porque você coloca ali, se não está visível, fica complicado. Fica complicado. E são pessoas que têm muito dinheiro, mas que são infelizes. Exatamente. É muito objetivo desse podcast, que dinheiro e infelicidade, sabe? 5 motivos que fazem o dinheiro gerar infelicidade. É muito essa discussão, assim. Porque muitas vezes... Cria em você essa necessidade o tempo todo de ter mais, né? E você fica um pobre, coitado. É isso. É isso. Como é que se diz? O dinheiro faz essa pessoa viver em função dele. E não traz essa sensação, o dinheiro para trazer alguns prazeres. Ou realizar alguns desejos, ou dar sentido, dar um empurrão em alguns sentidos que a gente quer dar à vida. Mas se eu, o tempo todo eu estou trabalhando para ele, pensando nele, tem alguma coisa errada. Exatamente. Um choque de realidade, por exemplo, eu peguei vários dados mundiais para discutir, porque as pessoas às vezes olham só para o seu umbigo e não vê a realidade mundial. 47% das pessoas no mundo são pobres. Isso representa $16 por dia. Que vivem com $16 por dia. É menos do que o nosso salário mínimo hoje no Brasil. E aí, por vezes, as pessoas, elas se comparam muito. Eu tô olhando na rede social... Nicho, né? Naquele nicho. E, às vezes, num nicho que não é o seu próprio contexto. Ela pega a rede social e olha e diz, nossa, o Alex comprou. Nossa, eu queria um óculos igual ao do Alex. Eu queria um relógio igual ao do Alex. Porque olha só. Eu queria não sei o que da Bia. Aí a pessoa entra naquilo e ela não percebe que, na verdade, ela poderia viver muito melhor. Só que ela está vivendo mal porque ela está se colocando nessa condição. Em função do que ela não tem. E não valorizando as coisas que ela já tem. Exato, né? Exato. Então, por isso, um choque de realidade cai na real. Cai na real que tu tem uma vida ótima. Se tu não está tendo, olha... Você não está conseguindo ver desse ponto de vista. Ou se não, né? Se está enfrentando uma dificuldade, se realmente... Olha comportamentalmente o que gerou isso e o que a gente pode ir construindo. Então, é muito nisso. Então, enfim, muito legal, são 70 episódios, né? Eu super indico, assim, tá vale bacana. A pena mesmo. Eu não estava seguindo porque eu stalkeio sem saber que eu estou stalkeando, entendeu? Mas a partir de hoje eu vou seguir abertamente. Que incrível, que incrível. Eu fico muito feliz, porque assim. sabe o que acontece? Eu já comecei a seguir gente, a pessoa entra lá no direct e vai dizer, você vai me chamar quando? Eu falei... Não, eu tô só entrando pra ver. Aí eu agora tô com esse cuidado, mas é chato, certo. Porque o ideal é você, aquela pessoa que você começou a seguir, vai aparecendo. Claro. Porque aí você vai Mas pensando se você aqui. Passa a seguir, a pessoa já coloca, Cria uma ansiedade. Aí eu falei, não vou mais fazer isso. Porque... Claro. Mas dá mais trabalho, porque eu tenho que deixar uma lista, que toda hora eu tenho que entrar lá, que eu tenho que entrar porque não tá salvo. Entendeu? Dá trabalho. Claro. Então, a partir de hoje, me lembra na hora do almoço. Do jantar. Desculpa. A gente vai botar pra seguir. Tem bastante coisa. Próximo, Bru. A então... gente veio para as perguntas. Vamos lá. Como funcionam essas perguntas? A gente tem uma comunidade, Ser Humano Sustentável. SHS. Não é banco, tá? Não é banco. E são pessoas que têm o prazer e gostam, como a gente, do conhecimento. Então, nem todos ali têm faculdade, mestrados, doutorados, mas gostam de aprender. E gostam de bons conteúdos. Então, a gente manda para eles os convidados, né? Dentro de 15 dias antes. Eles já começam a stalkear vocês de uma forma positiva e veem conteúdos que se interessaram e se colocam ali fazendo uma pergunta para você. Legal. Tá bom? Perfeito. Pergunta número 1. Qual é a diferença entre consumismo e compulsão de compras? Perfeito. Eu acho que é interessante a gente olhar essa palavra como consumismo, talvez como o ato... Vamos fazer primeiro uma régua para ser didático. Como você quiser. Tá?
Se a gente olhar uma régua, tem pessoas que elas vão ter um nome muito feio que se chama crometofobia. 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 Uhum. Feio, né? Não, mas vamos Que é lá. o oposto da oniomania, Tá. tá? Então, crometofobia é aquelas pessoas que elas têm um Oniomania medo... é a compulsão por compras. Isso mesmo. perfeito. Então, o crometofóbico, é até estranho de dizer, Crometofobia. ele vai ter medo de gastar, ele vai ter aquela sensação de que... Se eu gastar, pode ser que vai faltar. Exato. Então, assim, É o mais uma popular vez... Mão Mão de fechadésima vaca. de vaca. Tem outra coisa que a gente chama, como é que é? Mão de vaca, zura. Aquela pessoa zura que só come quando você tá pagando. Daquela novela, Nunca o divide seu a nonô. conta. Nunca divide a conta. Não. Tipo assim, sobrou do seu prato, posso Ótimo. comer? Não pode Ai, desperdiçar. É muito feio isso. E o problema é que ela tem sofrimento com isso, Uhum. sabe? Assim, essa pessoa, o oposto daquele que que compra compulsivamente, ele vai ter aquela sensação de que dói, sabe? Assim, dói gastar. Então, ele não quer gastar. Esse é o oposto do comprador compulsivo que a gente chamaria de oniomania. O que é a oniomania? É esse ato de comprar que tu não consegue controlar. Uhum. Então, não existe assim, às vezes as pessoas olham alguém que tem esse comportamento e dizem assim, que desleixado com a vida, que falta de disciplina, falta de força de vontade, a pessoa E não tem nada a ver. Hoje em dia, a discussão de compras compulsivas, a compra compulsiva ela ainda é considerada um transtorno de controle impulsivo. Uhum. Só que já existem muitas discussões, e eu concordo, né? Também. Gostaria- Já sei onde você vai chegar. Concordo também. Eu acho que ela é um vício comportamental. Com Deveria certeza. ser, na minha Mas vai humilde... chegar lá, Humilde. vai chegar lá. Eu acho que é uma questão De tá se tempo só. aprofundando. Exatamente. Os Aham. estudos, acho que vamos chegar lá. Porque se nós olharmos neurobiologicamente, ela se caracteriza muito como um vício comportamental. Então, a compra compulsiva é isso. É quando a pessoa ela não consegue resistir a nenhum tipo de tentação. A gente chama que ela tem uma fissura muito grande, né? No inglês é o craving, aquela... Craving. Isso. Uhum. É aquela coisa Que todo dependente tem. Exato, por isso Craving. que... Todas O as craving áreas. Na de comida. cocaína, na comida, exatamente. Tanto é que na área da bariátrica a gente coloca muito isso, né? Tem o Assim, craving. se você não tomar cuidado, você vai pra bebida, pra compra, pro sexo ou pra droga. Pornografia, Exatamente. Então, ao Só meu ver- muda o cenário, mas É porque A durante muito compulsão é a tempo mesma. as pessoas achavam que vício era só de substâncias químicas. Aham. não. E depois a gente descobriu que é de comportamento. Sim. E é um comportamento E é um comportamento vicioso. vicioso. Os jogos exatamente. hoje já são considerados vícios. Já são, exatamente. Dentro dos diagnósticos. E compra compulsiva ainda está dentro Mas do vai controle chegar, impulsivo. Porque você vê, os jogos também não Mudaram. eram. Uhum. Mudaram. Mas já então chegou. vai Já chegar. Então eu chegou, acredito vai que chegar. vá também. Então, a compra compulsiva é exatamente essa... É um, vamos dizer, um vício comportamental, um controle impulsivo, da que a pessoa, ela tem essa fissura muito grande e ela não consegue controlar esse impulso. Então, mesmo que ela queira, mesmo diante das consequências negativas, dívida, problemas de relacionamento, porque começa a gerar problemas afetivos, problema no trabalho. Porque quando a gente olha o diagnóstico do comprador compulsivo, a gente vai olhar lá. Ele tem que ter uma preocupação constante com o consumo. Então, ele está trabalhando, mas ele... Ele vive com aquilo, né? O momento que ele vai comprar. Ele passa o dia todo vendo a hora que vai ter o almoço, que ele não vai almoçar no trabalho para comprar. A hora que o marido e os filhos saem, é a hora que vai sair logo depois. Tem que chegar antes, tem que deixar as compras na mala, tem que subir quando não tiver gente. É um trabalho enorme. E essa pessoa, ela tem essa construção desse pensamento toda hora voltado para aquilo e ela não consegue controlar esse pensamento. Ela não consegue dizer assim, chega, fica quietinho que eu vou trabalhar. Não, ela não consegue ter esse discernimento. Exatamente. Então aquilo realmente consome toda a energia dela. Então, um comprador compulsivo, primeiro ponto, né, para dar check tem que haver esse pensamento obsessivo naquilo. Perfeito.
e a realização do ato. Isso. E o ato em si, né? Ele vive Isso. pensando para executar o ato. Aí ele faz aí tem essa preocupação constante. O ato, ele precisa ser a intensidade do ato, né? Não pode ser uma coisa isolada. Aconteceu hoje, aconteceu mês passado. Então, para que seja comprador compulsivo, aquilo tem que recorrentemente acontecer, Uhum. né? Tá sempre Sim, acontecendo. não é um episódio Não é um episódio isolado. Em 3 meses ocorreu um. Não. Isso. Isso pode ser TPM. O meu seria de leite condensado. Ah, exatamente. Uma TPM difícil. Um chocolatezinho. Chocolatezinho. Mas é mais leite difícil. condensado. Leite condensado, adorei. Tá. Então, ele tem que ter essa frequência, Uhum. né? Além da frequência, ele tem que seguir, como eu já comentei, mesmo diante dos problemas que existam, das consequências negativas. E o quarto não pode ser diagnosticado por nenhum outro tipo de transtorno. Por Que exemplo, justifique. a bipolaridade é um Com transtorno certeza. É. Que vai... faz a Na pessoa fase levar. da mania, aquilo vai acontecer. Isso. Mas porque você tá na mania, você não Isso. pode botar que é um compulsivo de compras. Isso. Perfeito. Ou uma pessoa que tenha transtorno de ansiedade, que aquilo ali está desencadeando, generalizado, né? Tá. Então, o TDAH mesmo, Uhum. a pessoa com TDAH que tem a impulsividade impulsividade. Uhum. Então, não posso ter um outro transtorno que melhor explicaria. Ou então que seja comórbido, É. a não Isso. ser que seja uma comorbidade. É. Uhum. E eu vou tratar Claro. as coisas juntas. Então, esses são os 4. Esse estudo, inclusive, foi um estudo realizado com mais de 20 mil pessoas em 136 Nossa, maravilhoso. países para tentar dizer assim, tá, como que nós iríamos realmente fazer um diagnóstico de transtorno de compra compulsiva. E aí, esses 4 foram os 4 aspectos mais identificados como, vale para o mundo Uhum. isso, né? Então, hoje a gente tem, mais ou menos, essa linha de raciocínio para a gente diagnosticar uma pessoa com comprador compulsivo. Perfeito. Que é diferente do consumismo, que eu não traria aí como consumismo. Eu traria como um consumo impulsivo. Eu acho que, Uhum. tecnicamente, é Que é um nome diferente da compulsão. que é diferente da compulsão. O que é um consumo impulsivo? Eu passei na frente da loja, eu vi a promoção e eu comprei. Uhum. Aí, opa, comprei! Saí de casa Não sem precisava, ter pensado Não naquilo. precisava. Ele não foi com Comprou. aquele objetivo. Quando ele viu, ele comprou. Uhum. Perfeito. Quando ele viu, ele comprou. Isso é impulsão. Uhum. Não é compulsão, não vai ter aqueles Sim. 4 Uhum. fatores. Mas, diante de estímulos, e aí na impulsividade sempre precisa existir um estímulo. Uhum. Porque é um gatilhozinho. O gatilho, né? exatamente. Precisa ter aquele gatilho. Diante daquele gatilho, e o gatilho pode ser sutil. Eu posso olhar assim, acho que lá em casa eu vou precisar... E eu vou lá e compro. Uhum. Pode ser coisas muito sutis, assim, que vão direcionar Ou então você receber um dinheiro inesperado e você fala, eu mereço. Uhum. Olha o gatilho do mereço, que é perigosíssimo, É. né? Então, essa é a principal diferença, assim. A impulsividade é quando tu não tem um transtorno diagnosticado, não segue esses 4 parâmetros. Mas diante de uma provocaçãozinha, tu vai. você vai. Tu vai. E se a gente olhar neurobiologicamente falando, já há estudos, inclusive, eu tenho muito interesse de fazer um pós-doc futuro com neuromodulação e transtorno de compra compulsiva. Que a gente legal, ainda que legal. não tem hoje, o que é impressionante, porque já evoluiu muito, mas a gente não tem tantos estudos de tratamento. E não só tratamento, mas também, assim, o que acontece no cérebro do comprador compulsivo. Uhum. Nós sabemos que existe uma liberação muito grande de dopamina, muito maior do que uma pessoa normal. Então, já ali tem... no circuito de recompensa, ele está Isso. hiperativado. Então, o núcleo accumbens dele vai ser Isso mesmo. Mais ativo do que o normal. Só que os estudos ainda eles são muito... Por exemplo, esse estudo que comparou o cérebro do comprador compulsivo com um não compulsivo, um comprador normal, são 20 pessoas em cada grupo. Mas posso dizer por quê? Difícil, né? As pessoas não admitem que tem compulsão. É um transtorno isso é escondido. verdade. Por exemplo, o muito meu livro verdade. que menos vende é o Mentes Consumistas.
E eu olha acho que um dos melhores. interessante. Olha que Em interessante. termos de mostrar como é que se forma o ato, o impulso de comprar, Sim. todos, o que o marketing usa para Uhum. desencadear o cheiro, Esses estímulos que a gente os estava comentando. estímulos, exatamente. Mas as pessoas têm vergonha de comprar. Porque eu acredito vergonha que de é muito falar. mais fácil você andar com mentes perigosas na mão do que você andar com mentes consumistas. Porque a pessoa associa que você está lendo aquilo porque você é o consumidor. Ou mente depressiva. Se eu estou lendo é porque eu sou depressivo. Exatamente. As pessoas não desvinculam que aquilo é um conhecimento. Né? Mas sabe o que é interessante disso e o que eu percebo, assim? Pega uma pessoa com vício de drogas. Aquilo é evidente, sabe? E aquilo compromete realmente no sentido de os outros, as relações, é muito visível. É visível. E a compulsão de compras não. Então, quando se torna visível, a coisa já está degringolada há muito tempo. E aí é mais fácil de esconder, né? Exatamente. Então, eu acho que tem essa dificuldade ainda dos estudos de se aprofundar nisso e nós termos um entendimento real e efetivo do que isso é dentro do cérebro. A gente sabe que existe ali uma maior liberação de dopamina. Nós sabemos que a ínsula, por exemplo, como é que funciona o processo de tomada de decisão de compra? Eu vou olhar o produto, vai disparar dopamina, então eu vou ter uma motivação para comprar. Quando eu olho o preço, a ínsula, que é a área que vai detectar essa questão de perda, ou, né, olha, eu vou perder. Quando eu olho o preço, se a ínsula se ativa muito, eu não compro. O comprador compulsivo ativa muito mais núcleo accumbens. E a ínsula não dá conta de fazer Ela ativa menos. De fazer essa crítica. Então, isso é o que a gente tem hoje, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar muito, assim. Muito, muito, muito. Mas é um estudo belíssimo. Meu interesse. Mas fazer um pós-doc nisso. Siga, porque a gente trabalha com neuromodulação, a gente trabalha muito compulsão alimentar, compulsão cigarro, bebida, e os efeitos são muito bons. Que legal. Muito bons mesmo. E já tem mais evidências, né? A evidência, cada vez né? mais. Cada vez mais. Na compra compulsiva a gente não tem ainda. Porque as pessoas não querem falar, só por isso. Se elas soubessem que isso é a libertação, né? Próximo, Bru. Quais são os principais fatores que impulsionam o consumismo na sociedade atual? Eu não diria que na sociedade atual, no sentido geral, assim, tipo, o consumismo na sociedade atual. Eu acho que é uma questão muito de tudo que a gente já comentou, essa questão de aprendizado, o que significa, porque se nós olharmos para o contexto, por exemplo, mercado, né, esses estímulos de marketing, tudo isso, eu não sou suscetível a eles. Mas outra pessoa é. É muito mais, exatamente. Então, eu acho que é muito mais essa especificidade do como é que eu funciono. O que eu aprendi. Se eu aprendi que comprar lá com meu pai, ou se, por exemplo, tem muitas pessoas que usam a compra como um mecanismo de regulação emocional. Então, aquela pessoa se sente sozinha, tem um vazio interior, tem tudo isso, ela vai comprar. Aí ela se sente bem. Por pouco tempo. Aí ela se sente culpada. Aí, no que ela se sente culpada, qual é a solução que ela arrumou? Comprar de novo. Pra sentir bem de novo. Então, isso vai... imediato. Exato. Então, eu acho que a gente precisa olhar a especificidade da pessoa. Olhando para um contexto geral, o que nós precisamos entender? Sempre o marketing, o contexto, ele vai construir cenários para induzir os nossos gatilhos. Processo de tomada de decisão automático. E os gatilhos irresistíveis, por exemplo, que você falou da promoção. Às vezes não é promoção nenhuma. Exato. Entendeu? Mas tá lá. O 9,90. Exatamente, o 9,90. O cheiro, né? Que você passa pela loja, o cheiro é maravilhoso. Isso. Meio que você fica por ali na vitrine cheirando e aí você tá vendo a promoção. Aí tu compra por impulso. Compra por impulso. Né? E aí eu volto àquela frase, a gente tem que... nós precisamos, para ser livres, entender o que nos controla. Exatamente. Se a gente consegue olhar isso e dizer assim, opa, eu sei que isso aqui tem uma influência sobre o meu processo de tomar de decisão. Eu sei que diante desses gatilhos, eu posso ser impulsivo. Como que eu vou contornar isso? Porque
por vezes a gente olha e diz, então tem que mudar. A gente não vai conseguir mudar o contexto, né? Por vezes a gente olha... Mas o teu conhecimento isso. pode fazer você começar a ter uma atitude ativa É em isso. cima disso. É isso. Concordo. Então, eu acho que, mais uma vez, o autoconhecimento, o entendimento de como a gente funciona. E o conhecimento geral de Geral como o dos cérebro mecanismos. funciona. Claro, você não precisa saber detalhes, é o global, né? Acho que esse é Para exatamente poder trabalhar o caminho. a seu favor, né? Esse pra mim é o caminho, assim. Próximo, Bru. Como as redes sociais afetam o comportamento consumista? Bem interessante. Ela Sabe falou que- um pouquinho. Sabe que tem muitos estudos que fazem um comparativo, assim, entre pessoas que usam menos redes sociais e pessoas que usam mais redes sociais. A pessoa que usa mais tempo, ela compra mais. Uhum. Principalmente mulheres, e quando nós estamos avaliando questões, por exemplo, relacionadas à estética e beleza. Mulheres que ficam mais na rede social fazem mais procedimento estético. E compra mais produtos? E compram mais. Compram mais. Uhum. Ou seja, elas, pelos gatilhos que existem, elas vão ter, não necessariamente o transtorno, como a gente já Sim, mas vão diferenciou. comprar impulsivamente. consumismo, não a Isso. compulsão de compras. Exato. Uhum. Vai amplificar esse consumismo impulsivo. Uhum. Por causa do gatilho. E aí tem duas coisas que acontecem ali na rede social. A primeira é a comparação, que a gente já falou, né? Essa coisa de, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, essa comparação vai fazer com que a minha necessidade de se sentir pertencente àquilo vai gerar aquela necessidade, entre aspas, de eu preciso ter, e aí eu vou comprar. Só que, na verdade, isso é extremamente ilusório. E esse é o grande problema, porque a pessoa compra para se sentir pertencente, para se sentir acolhido naquele grupo. Só que ela nem conhece aquele grupo, porque aquilo ali é virtual e não tem... Exatamente. Sabe? Aí vai o quê? Vazio. Uhum. Porque eu comprei e a solução que eu esperava que tivesse, não teve. Sim. Aí eu começo a entrar de novo. Então, rede social tem que cuidar muito. E tem outra coisa, né? Essa coisa do silêncio. Uhum. Você não sai... Um dia eu estava conversando com uma paciente, e ela falou, não, eu não sou consumista, eu não vou nem a shopping, nem gosto de shopping. Faço tudo meu online. Minhas compras... Agora, depois, então, da pandemia, o meu mercado, tudo eu faço online. E aí, por um acaso, o marido acompanhou ela um dia. Ele falou, a gente está passando por uma crise financeira. E ela foi, sabe? Ela não conseguia enxergar que ela estava uma consumista online, sem ela perceber. Porque é silencioso, é sozinho, é você e o cartão já está cadastrado ali. E vai. E aí é aquela coisa que a gente conversou. É o parcelado. Você não está vendo que você já parcelou. A mesma coisa é a compra online. Às vezes demora 2 meses, 3 meses para chegar. E quando você vê, você já comprou e coisas que você nem necessitava tanto. Isso aí é bem importante, porque o que existe aí, né? Uma dissociação entre o pagamento e o consumo. Exato. Então, a pessoa, ela comprou, mas ela não pagou por aquilo. Porque aquilo juntou no cartão de crédito e ela pagou um boleto. Exatamente. Ela pagou um boleto, ela não pagou por aquilo. Então, não existe o que a gente chama de dor de pagamento. E aí, ela compra mais. Então, compras online e esses facilitadores de consumo, cartão de crédito, essas coisas que hoje em dia a gente tem... Boleto, até facilidade, assim, que a gente tem no telefone, eu não preciso mais nem andar com cartão, Isso é um outro fator que eu também tenho percebido. Acelerou muito. O cartão está associado ao seu celular, você vai naquilo e sem perceber. Quando você tem a notinha ali, que você... Nossa, tá acabando minha notinha aqui, né? E isso cada vez está menor. Até pela segurança, por tudo. Mas eu acho que essa coisa de você ter o aplicativo ali e você ir fazendo assim, parece que você não tá... O dinheiro não tá saindo de você. Você não vê, né? E realmente aumenta gasto. Aumenta gasto. Então, mais uma coisa que a gente tem que perceber pra gente conseguir se proteger, né? Próximo, Bru. Existe uma relação entre consumismo e questões de saúde mental? Falamos muito bem até disso. Total. Né? Dá uma olhadinha no podcast no início. Que a gente arrasou falando de saúde. Não é possível ter saúde mental. Aqui você está vindo num corte de um conteúdo inteiro. Exatamente. Que tá maravilhoso. Não é possível ter saúde mental com
infelicidade financeira. Exato, exato. Próximo, Bru. Você. Quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam ao tomar decisões financeiras? Eu vou tentar ser... Não sei quanto tempo a gente Não, tem fica também. tranquila, fica Vocês já tranquila. perceberam que eu falo, né? Não, E é mas fala gostoso. bem, isso que é bom. Fala muito bem, por favor. E aí eu começo a falar e me empolgo. Tá, primeiro a gente tem que entender como que funciona o processo de tomada de decisão, para que depois a gente entenda o desafio dentro desse processo. Quando a gente olha o processo de tomada de decisão, a gente pode olhar de uma forma simplificada ou de uma forma mais detalhada. Eu vou no meio termo das duas para não ficar tão simples, mas também não perder a robustez da informação. 4 etapas. Existe uma situação, por exemplo, eu vou decidir, vamos dar aquele exemplo que a gente já estava dando, reserva de emergência ou fazer A viagem para a serra. viagem para a serra, tá? Então eu tenho a situação. Bom, quando eu tenho a situação, no meu cérebro eu já tô... O que isso vai me gerar? Então, meu sistema de recompensa já está projetando a recompensa que eu vou ter Que seria a serra. dentro dessas duas opções. Exatamente. O segundo momento, eu vou realmente fazer uma valoração. Então, dentro do nosso cérebro existe uma areazinha que se chama córtex órbito-frontal, que ele vai fazer uma avaliação de valor mesmo, é como se ele fosse fazer um cálculo. O que vale mais? Eu ir para a serra ou eu guardar na reserva de emergência? Então, o teu córtex órbito-frontal, ele, ao fazer esse cálculo vai estar muito ligado com o que tu aprendeu sobre isso. Será que eu já tenho subsídios informacionais suficientes para fazer com que eu atribua um valor maior a guardar esse dinheiro? Ou a viagem para a serra está me puxando Me chamando. mais, né? Então, eu vou ter essa valoração. Depois dessa valoração, eu vou fazer a escolha. E depois dessa escolha, eu vou efetivamente monitorar, no sentido de fiz uma escolha certa, não fiz uma escolha certa, e aí outras áreas do cérebro vão se ativando. Então, a grosso modo, sempre o nosso processo de tomada de decisão ele vai seguir isso. Eu tenho uma situação, eu vou atribuir um valor às alternativas, essa atribuição de valor acontece no nosso cérebro de uma forma muito simples, eu estou falando aqui, mas acontece um cálculo ali dentro. Eu, a partir disso, dessa escolha, dessa valoração, eu faço a escolha, da escolha eu monitoro. Tá, essa seria uma explicação um pouco mais detalhada. Simplificando isso, que o Daniel Kahneman, que é o precursor das finanças comportamentais, ele nos diz dentro desses 4 itens, eu vou tomar uma decisão rápida, intuitiva, ou lenta e analítica. O que é o rápido e intuitivo? Eu, diante do gatilho do marketing, diante do tudo, ou diante do convite para a serra, eu vou só dizer sim. Esse é o automático. Então, se nós olharmos para aquela construção dos 4 fatores, o automático ele estaria, digamos que eu atribuí um valor muito superior, meu córtex órbito-frontal atribuiu um valor muito superior a isso, o meu nível de dopamina estava muito alto e eu nem ponderei. Então, nem chegou lá no meu córtex dorsolateral, que é onde eu realmente vou ponderar, projetar, fazer uma análise. Não chegou lá. Eu tomei a decisão aqui. Do outro lado, o meu processo de tomada de decisão, ela vai fazer essa avaliação. Eu vou... Peraí, tá. Mas eu não tinha estabelecido aquele plano em que eu preciso da reserva, porque tendo a reserva eu vou ter mais sanidade mental. Se acontecer um problema, eu tenho como resolver. Eu tenho, inclusive, mais liberdade diante... Por exemplo, eu não teria pedido demissão se eu não tivesse reserva. Sim, claro. Né? Então, quantas pessoas perdem grandes oportunidades em suas vidas? Porque não tem uma reserva para fazer uma transição. Exato. Então, se essa pessoa começou a ponderar tudo isso, avaliar, o processo de tomada de decisão foi para o córtex pré-frontal dorso lateral, ela ponderou e ela tomou uma decisão mais... Eu não gosto de usar a palavra assim, racional ou irracional, porque nós não podemos dizer que ser humano é irracional. Nós temos racionalidade limitada. Mas se foi para esse lado, fez um caminho lógico que fez com que ela tomasse uma decisão mais prudente, digamos assim. Então, resumindo é isso, posso ter decisões rápidas e intuitivas, que a gente chama de sistema 1, ou eu posso ter uma decisão mais lenta, mais analítica, mais lógica, que é o que a gente chama de sistema 2. Qual é o desafio? A maior parte das nossas decisões ficam aí na rápida. No sistema 1.
Há algumas pesquisas que mostram que esse processo de tomar decisão seria em torno de 95%. Difícil a gente dizer que sim, porque, mais uma vez, existem especificidades e tal, então não posso dizer que 95% das decisões estão ali, mas grande maioria elas vão estar Por aqui. isso. Por E isso. é por isso que o marketing é tão eficiente. Né? Exato. Então, o desafio é exatamente esse, entender que elas são mais automáticas e que se eu não perceber o que me manipula, eu vou ser manipulado sem perceber. Com certeza. E aí eu vou cair Você no vai processo. ser escravo Exato. do seu impulso. Exato. Né? E entra muito do que a gente já conversou sobre várias questões. Então, é um desafio nós entendermos o que nos controla no momento que a gente entende. Epiteto falava muito isso. Né? O filósofo falava, você só vai ser feliz quando os seus desejos não lhe controlarem. Perfeito. Né? E isso é o sistema 1 dentro do processo de tomada de decisão. Próximo, Bru. Qual é o papel da emoção no processo de tomada de decisão na hora de comprar? É o sistema rápido. Exato. É o sistema rápido. Tá? Ali vai direto o sistema límbico, né? Exato. É o circuito rápido que a gente chama, né? Próximo, Bru. Qual é o verdadeiro ciclo da escassez e como evitá-lo? Eu comentei um pouco sobre isso. Também falamos essa coisa muito de viver bem. em função do dinheiro. Acaba você tá pobre, né? E só para complementar o ciclo, por que existe um ciclo de escassez? Porque os estudos eles mostram que a pessoa que está com esse pensamento muito focado na falta de dinheiro, ela fica com prejuízo cognitivo. É mesmo? Sabe esses testes de controle impulsivo, esses testes de inteligência lógica que tu consegue colocar ali e tu pega uma matriz e tu consegue completar a matriz. As pessoas que estão em escassez, elas são muito mais lentas do que uma pessoa que não está. E aí isso prejudica trabalho, né? O desempenho da pessoa. A pessoa não consegue estudar, a pessoa não consegue se concentrar no trabalho, ela não consegue ter bom desempenho, porque ela vai olhar aquilo ali e ela não consegue se concentrar naquilo. O cérebro... Tem um desvio atencional pelo estresse que isso gera. Tem um estudo, inclusive, muito interessante que discutia escassez e aí o quanto coisas externas poderiam, que no caso esse problema financeiro se correlaciona com isso, e eles fizeram um estudo com um colégio que do lado passava uma ferrovia. Aí pegaram as salas do lado que passava a ferrovia e do outro lado que não passava. 1 ano de diferença. Que absurdo, né? 1 ano de diferença. Desvio atencional mesmo involuntário. Né? Perfeito. E é exatamente isso se equipara por isso que gera ciclo de escassez. Por isso que a pessoa, num problema financeiro, ela retroalimenta o problema financeiro. E fica ali naquilo. Perfeito. Próximo, Bru. Como a dopamina afeta nosso comportamento financeiro? Essa eu falei bastante. Falamos muito exatamente, sobre porque a dopamina dá a sensação de prazer. Exato. Na hora que você toma decisões impulsivas. Na comida, no jogo. E a dopamina é vinculada muito à motivação. Exatamente. Então, dá bem-estar. Físico. Eu não consigo resistir àquilo, né? E aí, nesse processo, ela fomenta o ato. Eu digo sempre assim, a dopamina ela é maravilhosa, não é a vilã da negócio. Não. O negócio é quando ela tá só sendo descarregada em atos que nos prejudicam. Isso. Por exemplo, se você malhar bastante, correr, tem uma hora que dá uma dopamina ali bacana, que você fala, nossa, que bom que eu vim. Vai sentindo aquela coisa assim, do corpo, né? Você não quer ir, mas quando você está lá, você fala, valeu a pena ter vindo. Exato. Isso é uma boa dopamina. E, mais uma vez, depende para onde eu estou direcionando ela. Se eu direciono para uma coisa disfuncional, ela não é boa, né? Exatamente. O cérebro depende do motorista. Exato. Quem o conduz. Próximo, Bru. Quais são os passos essenciais para fazer um planejamento financeiro eficaz? Saber quem se é, né? Eu diria isso. Vai se conhecer primeiro. Saber quem se é, quem são os gatilhos, tá certo? Quais são os seus gatilhos, ter um conhecimento de funcionamento cerebral, especificamente o seu mesmo, para que você possa ter chance de dirigir essa máquina. Vai buscar a sua escadinha lá para saber em que lugar você está e o porquê que você está ali, quais são suas crenças que tá te deixando ali ainda.
E o que te leva lá em cima. Eu digo que eu Que conheci... te despenca lá de Despenca também de uma vez. Todo mundo andar, de repente eu rolo. O que me fez lá no primeiro, Exatamente. rapidamente. Exato, só não vai ao subsolo porque o do chão não der. Isso também é autoconhecimento. verdade, claro, é. gente. O Claro que perigo sim. de estar lá em cima, toma cuidado que você Claro, pode porque olha só, cair. se você tá tão alto, só tem uma coisa, descer. Porque se o bicho é morto, você não sobe mais. Entendeu? Mas eu digo que é o meu eu financeiro. Exatamente. Esse entendimento todo é meu eu financeiro. Eu, por exemplo, no meu processo de mentoria, o primeiro momento é diagnóstico comportamental. Uhum, é óbvio. Porque Senão, se eu não fizer isso... Aí depois eu vou seguir aquele script normal que todo mundo faz e vou me sentir frustrado, como nós já comentamos, né? Então, esse eu acho que sem dúvida nenhuma é o primeiro passo. Essa construção de quem eu sou, como eu me relaciono com o dinheiro, quais foram os significados que eu atribuo ao dinheiro, para onde eu quero caminhar e que decisões eu tenho que construir para construir aquilo que eu quero, né? Para caminhar naquela direção do que eu quero. Então, sempre focando nisso, porque para que eu tenha dopamina no processo de planejamento, porque eu só vou executar aquilo que eu tenho Com certeza. dopamina para Exatamente. me motivar. Então, dentro desse processo, eu preciso também saber o que eu quero lá na frente. Isso é bem importante. Tem um estudo que testou colocar um avatar da pessoa velha na frente dela. Então, pega ela, por exemplo, pega eu e me coloca com 70 anos. Uhum. Diminui o nível de imediatismo. Qual é a constatação? Interessante. Quando eu olho a Jéssica do futuro e eu não sei quem é a Jéssica do futuro, ela é uma estranha. Por que que eu vou abrir mão do meu presente em prol de uma estranha? Uhum. Quando eu me vejo velha, no sentido de anos pra frente, não tô falando Sim, de uma sim, forma entendi o que você pejorativa, falou. pelo amor Entendi de o que você Deus. falou. Eu construo vínculo emocional com aquilo. Se eu construo vínculo emocional com aquilo, vale a pena eu lutar por aquilo. Com certeza. Ainda mais hoje com a inteligência artificial, dá para Muito ver, legal né? esse estudo. Esse estudo é muito interessante. Bacana Então, coloque aí isso. no seu planejamento financeiro, fazer um avatar de Um você. avatar de você lá na Eu frente. tenho. Jura? Eu vou fazer um. Olha, Você fez também. aonde? Tem um aplicativo. Tem, depois você Depois me- eu passo um Tá. aplicativo. Vamos Coisa fazer. boa. Outro dia a gente estava num shopping, aí tinha um casal de amigos. amigos assim na frente, chegando, tá. Aí esse aqui pra mim. Falei, que foi? Mas devem ter Como será uns nós? 70 e pouco. Aí ele, Já tá um pouquinho não tá lá, gente, lá. reconhecendo? Aí eu falei, o que eu tô reconhecendo, Alex? Nós daqui a 20 anos. Olha, quase que a gente chama atenção. Eu falei, olha, vou Não, notar, mas vou você achar foi- quem tá rindo das Você foi muito pessoas. fofinha, porque você interpretou, olha, a gente tá indo numa carreira boa, né? Porque olha Exatamente. onde eles lá, estão. lá indo pro cinema. Olha que fofinho, Viu? né? A gente Tá ainda tava indo vendo? trabalhar, mas eles já estavam indo pro cinema. Não é? Mas é legal isso. assim. Próxima, Bru. Como cultivar uma mentalidade de abundância sem gastar dinheiro e quais as práticas alternativas? Complexa essa, hein? Complexo. Como cultivar a Você entendeu a mentalidade pergunta? Entendi. Ah, tá, ainda bem Entendi. que Eu ela preciso entendeu. manter uma... Não, vamos Ah, ver, tá, vamos aprender. lá. Vai, fala. Entendi. Sabe o que acontece? Existe um senso na internet, e principalmente avançou com a internet, dessa coisa de se mostrar gastos extraordinários. Então é a minha... Nem sei os nomes dos carros. Não tem problema. Mas é um BMW da vida. maravilhoso, Uma é uma Lamborghini, Ferrari, é uma é Lamborghini, verdade. é um restaurante que custa não sei quantos... Um relógio de 500 relógio mil. de Outro dia me 500 falaram que mil. 500 mil. Eu falei, como é que é um relógio de 500 mil? E aí, o que acontece? Na internet você disseminou que isso é abundância e que se tu não quer ter isso, tu é escassa. E isso tá errado. Ah, então eu sou escassa. Eu também. Descobri que eu sou Que eu escassa não tô me pela prendendo internet. às etiquetas mais. Só que olha a distorção que isso gera na Total. cabeça da pessoa, né? Eu já expliquei o que é escassez. Escassez é ter o sentimento de falta. Então, se tu precisa muito dessas coisas externas, na verdade, tu é escasso. Escasso, não É. abundante. É. Entendeu? E aí, olha o que a internet cria. Se tu não compra isso aqui, se tu não gosta Você não disso tá aqui, pertencente. você não é abundante. É. Então, quando vem esse tipo de pergunta,
Pode ser que não seja a intenção da pessoa, Sim. Uhum. mas na maioria das vezes está atrelado a isso. Tá confundindo escassez. as coisas. Tá confundindo no sentido de ter uma mentalidade de abundância, é essa coisa de eu precisar necessariamente comprar muitas coisas para que eu seja abundante. E coisas Olha, eu que tô mais- determinam que eu estou dizendo que eu estou abundante. Isso. Então, nesse sentido. Isso. E aí quando vem e diz assim, porque olha só, sem gastar dinheiro, bom, então significa que na cabeça da pessoa, ser abundante é gastando dinheiro. Entendi. Como quebro então isso? Uhum. Como que eu vou ser abundante sem gastar? gastar, né? E aí a primeira Você é coisa... abundante de saúde mental, Eu equilíbrio. total. Eu quero Porque ostentar a saúde mental. Se a gente pensa assim, o que é abundância? Abundância para cada um vai ser diferente. Para mim, por exemplo, abundância, eu todos os dias acordo às 5, arrumo meu chimarrão, sento na minha sacada, pego meu livro, tomo meu Dá uma chimarrão com meu olhadinha. marido, olho o nascer do sol. Abundância, Com certeza. sabe? Com certeza. Olha que coisa maravilhosa Contempla isso. o que você pode, o que aquele ambiente te o teu proporciona. ritual de começar bem um dia, né? Então, criar coisas que são realmente... que te deixam com essa sensação de plenitude. Perfeito. Isso é abundância. Uhum. Tem uma estratégia muito simples que eu uso, pega 2 cores de post-it, aí num que tu não gosta da cor, tu coloca todas aquelas coisas que quando tu faz gera aquela sensação, ai, sabe? Aquela Uhum. coisa ruim. No outro tu coloca todas as coisas que geram uma sensação de plenitude sem explicação. Isso, acordar de manhã, ler meu livro, me gera essa sensação. Coloco lá no meu post-it rosa. Uhum. Não sei, sei lá, fazer faxina, que é uma coisa que eu não gosto de fazer. me dá, eu dentro da minha abundância lá estava, quando eu fizer dinheiro, nem que seja um pouquinho, eu vou querer comprar esse tempo pra mim. Uhum. A gente já comentou sobre isso, e isso foi uma coisa que é valoroso pra mim, então eu tenho lá no meu post-it, fazer faxina não seria uma coisa que me agradasse. Uhum. Se eu começo a olhar nos post-it das coisas que eu não gosto, e eu não tô dizendo que agora, então tem que fazer só o que eu gosto, não tem nada a ver com isso. Não. Mas se a tua vida tá muito mais de coisas que não te dão essa sensação e outras, e do outro Pouco lado, rosa É. e muito amarelo, sei Isso, lá, aham. Tem alguma alguma tu não, coisa vai que tá ter, esquisita. tu não vai ter sensação de abundância. Então faz esse exercício, eu acho que pra quem Abundância é perguntou... daquilo que me faz bem, né? Na realidade, não tem nada a ver com dinheiro. Não, tu pode ser abundante... E é isso, eu não gasto nada pra sentar na minha Exatamente. sacada Exatamente. né? E me dá essa ser feliz sensação. ali. Então, dá sentido à vida, eu acho. A Isso é abundância palavra. também acho que tem a ver com isso. É isso. Só com isso. Próxima, Bru. A gente chegou num momento agora que é o momento Pipinho. E eu acho que ele hoje tá muito feliz com Ele esse tá. conhecimento Você tá que ele sentindo teve que ele tá com a financeiro. carinha risonho? Muito. Equilíbrio. Também tô sentindo. Ele gosta muito de escutar conteúdos bacanas. E o seu foi fantástico. Foi Vai mesmo. ajudar muita gente. Eu amei. E aí ele preparou algumas palavras-chave que vão ser faladas para você, perguntadas a você através da mãezinha dele. E se você não quiser responder também, você pode passar. Porque Passa ele de hoje já está boa. muito Perfeito. feliz com o conteúdo que você trouxe. Ele só tem essa deficiência, né? A perninha dele é cotó. É. Eu não tomei talidomida, que era aquela, se lembra? Aquela, oh meu Deus, era um remédio para enjoo que se dava para grávidas na Não, década esse eu de não 50 conheço. e 60, que nascia com... As crianças nasciam com É. o bracinho Nossa. curto. Oh, meu Deus. Eu, na minha época, tinha muito. Não Aí conheço. tiraram do diminuiu mercado. muito, realmente. Tiraram do mas tinha mercado, essa graças a deficiência Deus. Que mesmo. loucura. Tinha mesmo, mas dele foi a perninha mesmo. Ele concentrou energia na cabeça. Ah, Podemos? Podemos. Emoção. Tantas, né? Uma só. O que te vem à cabeça. Primeiro, Leveza. leveza. 2, planejamento. Gestão. Administração. E emoções misturadas. Emoções também. com a leveza, se Com a puder. leveza, se puder. 3, propósito de vida. Difícil dizer numa palavra só, né? Mas hoje, assim, poder levar isso para mais pessoas e permitir com que mais pessoas vivam melhor, isso eu acho que tem sido um propósito muito grande que eu tenho carregado e que me faz muito bem. Então, levar isso para mais pessoas e permitir com que elas
se melhorem, vivam melhor. Perfeito. Perfeito. Tá conseguindo, vai conseguir. Vou dar conta do Vai mesmo. 4, desafio. desafio. Eu amo desafio. Eu acho que é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de autoconhecimento. Perfeito, hein? 5, complete a frase. Ser próspero é. Viver bem. 6, complete a frase. Ter saúde mental é. Cuidar de si. 7, felicidade. Uma construção diária. 8, se pudesse entrar numa cápsula do tempo, em que momento você escolheria ir? Passado ou presente? Por quê? Onde eu estou hoje, exatamente onde eu estou. Porque quando a gente vive muito no passado, a gente tem depressão. Quando a gente vive muito no futuro, Tem nós temos ansiedade. ansiedade. Então, acho que temos que aprender mais a viver o momento presente. Então, tua cápsula vai ficar paradinha. Ficar paradinha. Ser feliz hoje, né? Eu acho que falta muito isso, sabe? Assim, É essa verdade. coisa de... As pessoas criam muito intenção de futuro e esquecem de viver o presente. Perfeito. Um livro de cabeceira. Rápido e devagar. É bom mesmo? É muito bom, só que o que que acontece? O Daniel Kahneman, Ainda não li. ele não é um autor... Eu já li muita coisa dele. Ele, do Daniel. ele não constrói narrativas. Uhum. Então, a pessoa que lê sem nenhum conhecimento, ela Fica não entende muito o que ele meio está perdido. dizendo na entrelinha. E ele diz tanta coisa. Tanta coisa. Só que precisa ter... Tu não pode chegar lendo ele. É porque as pessoas indicam. E, lê rápido. Tá. Ai, achei horrível. Uhum. Só que ele tem muito. Entendi. Só que precisa Várias dessa... mensagens ali. Precisa Várias. desse E intermediário. quando ele explica um experimento, ele não discorre sobre o experimento. É um parágrafo e ele explicou uma coisa. Se tu Entendi. não sabe o que diz aquilo ali, tu não entendeu. Entendi. É isso, sabe? E último, amor. Meu casamento. Não é meu que marido, é fofo. meu Meu casamento. Adorei. Sabe por quê? Ontem eu até vim com uma Uber e ela me disse, a gente tá junto há 18 anos. E Que legal. Então, eu era há muito nova. tempo. Eu tinha 13 anos. Eu vivo mais tempo com ele do que sozinha. Exatamente. E a relação que nós criamos, a construção que nós criamos, nutrir diariamente o nosso amor. Que bacana. Então, eu digo o nosso casamento porque todos os dias nós nutrimos esse amor. E isso vem a cada dia se fortalecendo mais. Se hoje nós somos o que somos, é porque nós nos construímos juntos nesse caminhar diário, sabe? Que lindo. Então, sem dúvida nenhuma, assim, a minha relação familiar, isso eu diria que foi um dos meus maiores sucessos da vida. Um empreendimento de longo prazo que está dando muito retorno. Sem Que dúvida bacana. nenhuma. Sem Que dúvida bacana. Minha querida, eu queria te dar aqui de presente, estão todos Que incrível. autografados. Ai, O que Mentes incrível. Consumistas, o Mentes Maravilhoso. Depressivas, o Mentes Inquietas, o Mentes e Manias e Felicidade. Felicidade. Ai, maravilhoso. Nossa, Tá? que presentão. Espero que você goste. Sem dúvida. Agora você vai usar essa câmera aqui para dar todos os seus recados. Onde as pessoas te acham, se tem algum curso online que você está produzindo, tudo que você quiser. É Perfeito. toda sua aqui. Obrigada, Ana. Então, para quem quiser, né, acompanhar mais o meu trabalho, já foi apresentado o podcast, que é o Mais Que Finanças. Toda terça-feira, às 19 horas, tem episódio novo saindo ali. No meu Instagram é jessica.campara. Eu estou sempre por ali também construindo algum tipo de conteúdo. No meu Instagram também tem link da Plano A Contabilidade, que é o nosso escritório de contabilidade especializado em infoprodutores, pessoas que vendem curso online. A gente tem 4 anos de escritório, também crescemos muito, assim, Em infoprodutos. É só em infoprodutos. Perfeito. Nós nos especializamos desde 2020 só nisso e hoje a gente só atende infoprodutor. Perfeito. Então, bem nichado para atender com qualidade. Com certeza. Essa é a nossa prioridade, né? Então, tem a Plano A, que também é um outro braço. Nas minhas redes, isso.
que é o podcast Mais Que Finanças, e jessica.campara. Também tem uma newsletter que sai todo sábado às 8 da manhã. Então, se quiserem se assinar, também nas descrições nos vídeos no podcast tem lá a inscrição da newsletter. Também tem no Instagram. Também tem no Instagram. Então, todos os sábados sai um conteúdo para incentivar, para trazer alguma coisa positiva que contribua para a vida das pessoas. Pra gente se conhecer mais. Pra gente se conhecer mais, exatamente. Ser mais feliz e menos estressado financeiramente. Exatamente. Querida, muito Nossa, obrigada. eu que agradeço. Vai ter você aqui para fechar Obrigado. o ciclo, né? Obrigada. Muito obrigada. Queridos, a gente está finalizando mais um podcast. Hoje foi com essa maravilhosa que eu não conhecia, Jéssica Campara. Para achar ela é fácil. Você pode ir no podcast, mas você tem tudo lá no Instagram, que é jessica.campara. Tá bom? Se você gostou do conteúdo, passa para as pessoas. E se você achou que ela disse coisas que deu um incômodozinho, aí que você deve realmente escutar o que ela tem para dizer. Porque não é possível ter saúde financeira se você não sabe quem você é e ao que se destina. Se você é da nossa comunidade, do Pod People, você sabe que a gente aposta em conhecimento e autoconhecimento como a única maneira da gente fazer uma grande revolução na vida e no mundo. Muito obrigada e até o próximo Pod People.